Dentro da guilda dos aventureiros, a guerreira Aissa Garden se inclina sobre o balcão, com uma expressão carregada de urgência. Ela questiona repetidamente a recepcionista, Elise, sobre um homem de manto preto, exigindo saber se ele está presente. Elise, mantendo um sorriso gentil, insiste calmamente que nenhum mago com essa descrição está registrado em sua guilda e sugere que Aissa deve estar enganada. Mal sabe a bela cavaleira que o herói que ela procura está a poucos metros de distância. A comoção chama a atenção de outros aventureiros sentados por perto. O desespero de Aissa aumenta quando ela agarra a recepcionista apavorada, exigindo saber se Elise acha que ela enlouqueceu. Elise grita, implorando por perdão. Sua companheira, Saran, se adianta para intervir, desculpando-se pela intensidade de Aissa. Os aventureiros em uma mesa próxima reconhecem as duas mulheres como membros do famoso grupo Shulkblade e observam que parecem desalinhadas. Um deles comenta que parece que elas encontraram um monstro poderoso que lhes deu trabalho. A fofoca continua enquanto eles recontam o boato que está circulando. Um mago misterioso simplesmente apareceu, derrotou o monstro por diversão e depois desapareceu antes que alguém pudesse descobrir sua identidade. À medida que a história é assimilada, um dos aventureiros, Rude, expressa seu choque. Ele percebe a incrível implicação: se a história for verdadeira, esse mago desconhecido salvou sozinho as vidas do Shulkblade. Seu amigo zomba, achando a história fantástica demais para ser verdade. A mente de Rude conjura uma fantasia vívida do tipo de recompensa que tal herói poderia receber, imaginando as guerreiras oferecendo um tipo de agradecimento muito pessoal. O pensamento faz com que ele e seu companheiro fiquem vermelhos de ciúmes, enquanto Tori, sentado com eles, engasga com sua bebida. Sua explosão repentina não passa despercebida. Rude se vira para ele, perguntando acusadoramente se ele acabou de rir deles. Tori, lutando para suprimir um sorriso, nega rapidamente, gaguejando que não ousaria. Afinal, ele sabe a verdade. Ele se deleita com a ironia. Ele é Higashiyama Tori, o próprio mago misterioso no centro de toda a fofoca. Uma profunda sensação de satisfação o invade, ele está exultante por ter reencarnado neste mundo, achando perfeito poder ser o assunto de tal especulação enquanto permanece completamente anônimo. Seus pensamentos viajam para sua vida passada, para uma memória de si mesmo quando menino. Desde que se lembra, ele secretamente desejava ser um protagonista que age de forma comum em público, um herói silencioso. Ele se lembra de seus 25 anos na Terra, vivendo uma vida honesta e segura, mas na qual sempre lhe faltou confiança para agir. A memória culmina em seus momentos finais. Ao ver uma criança correr atrás de uma bola para a rua, ele gritou um aviso e avançou sem pensar duas vezes. Ele se lembrava do momento final com uma clareza assustadora. Como esperado, seu ato de empurrar a criança para fora do caminho do caminhão em alta velocidade resultou em sua própria morte. O impacto violento deu lugar a um espaço branco e desorientador. Uma jovem alegre apareceu diante dele, fazendo um sinal de paz e dando-lhe as boas-vindas à vida após a morte. Ela se apresentou como algo parecido com uma deusa, deixando-o totalmente atordoado e confuso. Ela pediu desculpas por sua confusão e decidiu ir direto ao ponto. Enquanto ele se sentava no chão do vazio infinito, ela declarou o fato sem rodeios. Ele, Higashiyama Tori, havia morrido ao salvar uma criança. Sua mente lutava para processar a informação, mas sua primeira preocupação não era consigo mesmo. Ele imediatamente perguntou o que havia acontecido com o garoto. A deusa reconheceu que ele devia estar se sentindo deprimido, mas insistiu que ele ouvisse o que ela tinha a dizer. Ele insistiu freneticamente, sua voz cheia de urgência enquanto exigia saber se a criança estava sã e salva. A deusa confirmou de forma simples, afirmando que o menino não tinha sofrido nenhum arranhão. Uma imensa onda de alívio o invadiu. Ele juntou as mãos e agradeceu, refletindo que poderia ter sido um herói anônimo e descolado, embora admitisse que teria preferido sobreviver. A deusa comentou que ele parecia ter enlouquecido, mas ele retrucou que ser um herói secreto é o sonho de todo homem. Ela sorriu, esclarecendo que não estava zombando dele, na verdade, tinha suas ações em alta conta. Sua expressão então ficou séria. Ela revelou uma verdade surpreendente. De acordo com os registros do destino, a criança que ele salvou estava destinada a morrer naquele dia. Sua intervenção nunca deveria ter acontecido. E, no entanto, ela continuou, apontando um dedo para ele com um sorriso conhecedor, ele conseguiu mudar aquele destino e salvar o menino. Ela declarou que o feito dele era verdadeiramente incrível. Por ele possuir o poder de mudar o destino, ela anunciou que tinha uma recompensa para ele, realizaria seu pequeno e fofo desejo. Ainda desconfiado, ele perguntou por quanto tempo ela planejava provocá-lo, imaginando que realizar seu sonho poderia significar agora. Ela riu baixinho, levando um dedo aos lábios. Isso, ela explicou, era o que ela realmente queria discutir. Com uma piscadela astuta, ela fez a pergunta final: ele estaria interessado em reencarnar em outro mundo? Com a oferta da deusa aceita, Tori abriu os olhos em uma clareira ensolarada na floresta. A realidade de sua situação o atingiu com uma onda de empolgação, ele havia realmente reencarnado em outro mundo. Ele se levantou para avaliar suas novas circunstâncias, admirando as roupas práticas e estilosas que agora vestia. A deusa havia lhe dado vários presentes de despedida, espadas, livros didáticos, uma poção de cura e um manto para dormir ao ar livre. Mais importante, ele descobriu que havia recebido o conhecimento básico necessário para a sobrevivência, incluindo geografia, história e a habilidade de ler e escrever a língua deste mundo. Ele pegou um livro intitulado Manual de Esgrima.
Ele se lembrou da explicação alegre da deusa. Além dos suprimentos básicos, ela lhe concedeu 3 habilidades de trapaça especiais aleatoriamente de uma caixa de habilidades. A primeira delas era talento para esgrima, médio. Com um golpe determinado, ele testou sua nova aptidão, percebendo que, com prática, poderia se tornar um espadachim acima da média. Seus pensamentos se voltaram para a segunda habilidade. Um jato repentino de água atingiu seu rosto, seguido por um sopro de terra que jogou areia em seus olhos. Finalmente, uma pequena chama apareceu na ponta de seu dedo. Ele fez uma careta de desapontamento. A habilidade era talento para magia elemental, mas a deusa havia rotulado sem rodeios como um lixo. Finalmente, ele considerou a terceira e última habilidade, que a deusa havia chamado de a maior criança-problema do grupo, magia dimensional, suprema. O manual para ela era surpreendentemente simples, apresentando um macaco de desenho animado para ilustrar sua facilidade de uso. Ele achou a simplicidade preocupante. Seria um problema se o macaco pudesse realmente entendê-la. A deusa havia explicado que era uma magia antiga, com quase nenhum registro restante, ao contrário das magias elementais mais comuns. Apesar de suas ressalvas, ele decidiu testá-la. Pegou sua mochila comum e lançou o feitiço de expansão, mirando o espaço interior. Sua mão afundou profundamente, muito além do que as dimensões físicas da mochila deveriam permitir. Ele percebeu, com um sobressalto, que esta era uma habilidade incrível, efetivamente um bolso de 4ª dimensão. Seus olhos então pousaram em um afloramento rochoso distante. Outro feitiço listado era teletransporte, e ele havia encontrado um alvo adequado. Com um piscar de olhos, ele desapareceu de seu lugar e reapareceu instantaneamente no local-alvo. Ele olhou para trás maravilhado, percebendo que podia se teletransportar imediatamente. O poder era incrível. Ele ficou maravilhado, observando a paisagem vasta e alienígena de seu novo lar. Um mundo de imponentes formações rochosas, flora estranha e uma árvore imensa, de aparência antiga, dominando o horizonte. Ele mal podia acreditar. Este era o mundo para o qual fora enviado, um lugar onde agora poderia viver como quisesse. Cerrando os punhos, ele decidiu que, se conseguisse dominar as habilidades que receberá, poderia realmente prosperar aqui. Com esses poderes, um sorriso se espalhou por seu rosto. Ele percebeu que poderia se destacar enquanto permanecia anônimo, talvez fazendo um nome para si mesmo como algum tipo de mago misterioso e poderoso. Sua empolgação cresceu até que ele ergueu os braços em comemoração. Recompondo-se rapidamente, ele decidiu um curso de ação, encontrar uma cidade e coletar informações. Mas assim que traçou seu plano, um grito distante cortou o ar, assustando. O grito repentino chamou sua atenção. Protegendo os olhos, ele olhou para a distância e viu o que pareciam ser habitantes locais sendo atacados por uma criatura gigante, parecida com um lagarto. A cena estava muito distante para ser vista com clareza. Ele processou a cena à sua frente, um mundo de fantasia completo com monstros, espadas e magia. Um sorriso largo e confiante se formou em seu rosto ao perceber que esta era a situação perfeita para servir como evento tutorial deste mundo. Enquanto isso, a batalha continuava. Os aventureiros estavam em uma situação terrível contra a fera enorme. Uma lamentou a terrível sorte, afirmando que nunca imaginaram ser atacados pelo chão. Outra observou que, se não fosse pela magia de detecção de Marine, alguns deles poderiam ter morrido instantaneamente. Em meio ao caos, a líder, Aissa, ordenou uma retirada. Lilitan protestou, insistindo para que Aissa escapasse primeiro enquanto ela cobria a retaguarda. Mas Aissa, com o braço esquerdo inerte e ensanguentado, recusou, declarando que ela ficaria na retaguarda. Lilitan questionou como ela poderia lutar com apenas um braço, mas Aissa, irritada, exigiu saber se ela entendia a situação. Ela agarrou Lilitan, com uma expressão feroz, e a fez prometer que sobreviveria. Lilitan, com os olhos marejados de lágrimas, concordou relutantemente. Aissa então deu suas ordens finais. Lilitan deveria sair com Saran, enquanto Ven garantia a rota de fuga. Com um sorriso sombrio, Aissa se preparou para enfrentar a fera. Mas enquanto os outros recuavam, Lilitan se virou. Parada sozinha diante do monstro imponente, ela apontou sua arma. Ela declarou que sua lança gigante faria jus ao seu nome, Caçadora de Dragões, e desafiou a criatura a atacá-la. Sua resistência termina em um instante. A garra do monstro a perfura, erguendo-a no ar sem esforço. Abaixo, Aissa só pode observar, seu rosto uma máscara de puro horror. Mas enquanto o desespero toma conta, uma nova figura se interpõe entre elas e a fera. Tori, com a expressão distorcida em um sorriso arrepiante e predatório, aponta um único dedo para a criatura. Ele faz uma promessa solene e aterrorizante, declarando que irá caçá-la. Em meio a uma batalha feroz, Aissa Garden rende os dentes, reconhecendo a imensa resistência da criatura draconica à sua frente. Ela se mantém firme, com a espada em punho, enquanto sua companheira Lilitan se prepara para atacar de outro ângulo. Percebendo que um ataque direto é inútil, ela bola um novo plano. Com um sorriso determinado, ela decide um ponto fraco específico e grita uma ordem para sua camarada, dizendo a Lilitan para perfurar os olhos da criatura. Lilitan, embora momentaneamente surpresa, imediatamente se move para obedecer. A portadora da lança avança com uma força incrível, sua arma apontada com precisão, fazendo o próprio chão sob seus pés se estilhaçar com o poder de sua investida. Seu ataque é repelido violentamente. Lilitan é arremessada para trás pelo ar, seu corpo inerte.
Aissa grita o nome dela em horror enquanto o dragão ruge em triunfo. Perto dali, a maga Marine observa, percebendo com pavor que precisa fazer alguma coisa. Vendo a situação terrível, Marine insiste para que Aissa fuja. Mas Aissa, segurando seu braço ferido e olhando para sua espada danificada, questiona o que ela poderia fazer em sua condição debilitada. O resto de seu grupo jaz derrotado ao redor delas, Saran com o rosto no chão, Marine sucumbindo aos ferimentos. Sangrando pela boca, Aissa diz fracamente para que salvem a si mesmas. Seu desespero é interrompido por uma mão firme em seu ombro. Tori está atrás dela, rejeitando seu apelo. Ele a olha com determinação e afirma que tentará tirar todos eles dali com vida. Suas palavras acendem um fogo dentro dela. Aissa se ergue, sua expressão endurecendo. Ela se declara líder da Shoutblade e uma nobre da Casa Garden, jurando que não permitirá que seus amigos sejam feridos, mesmo que isso custe sua própria vida. Como se em resposta, o dragão começa a acumular uma quantidade massiva de mana em suas mandíbulas, preparando um ataque de sopro devastador. Aissa reconhece a técnica, mas sua determinação não vacila. Ela grita seu desafio, prometendo proteger seus preciosos amigos. Nesse momento crítico, uma voz pronuncia calmamente uma única palavra: isolamento. Uma enorme e cintilante muralha de magia cristalina irrompe da terra, protegendo Aissa da explosão iminente. Ele para diante da guerreira Tonita, com a mão estendida, afirmando calmamente que seria um incômodo se ela morresse. Aissa, com o rosto manchado de sujeira e lágrimas brotando em seus olhos devido à provação, só consegue gaguejar em confusão, exigindo saber quem ele é. Ainda abalada, ela se esforça para processar o que acabou de acontecer, perguntando novamente quem poderia ser esse homem misterioso. Ele, enquanto isso, fica à parte e reflete em silêncio se sua entrada dramática talvez tenha sido um pouco simples demais. A total impossibilidade do feito é registrada pelos espectadores. Um deles percebe, maravilhado, que aquele único indivíduo de alguma forma conseguiu bloquear o ataque de sopro do dragão sozinho. Enquanto o dragão frustrado solta um rosnado baixo, Aissa se aproxima cautelosamente do homem encapuzado. Ela pergunta o que ele acabou de fazer, e ele se vira para ela, oferecendo-se casualmente para explicar se ela realmente quiser saber. Antes que ele possa elaborar, a fera avança, com suas mandíbulas enormes se abrindo para outro ataque. Aissa grita um aviso, mas o mago apenas suspira, irritado por a cena ter sido arruinada, levanta uma mão e pronuncia um único e ríspido comando: seccionar. Num instante, uma força invisível corta o dragão em dois. Com um sorriso confiante, ele diz ao lagarto gigante para saber o seu lugar e não se meter com o estilo dele. A batalha termina tão subitamente quanto começou. Aissa, completamente estupefata com a demonstração de poder, só consegue repetir sua pergunta anterior: quem no mundo é você? Ao fundo, os membros derrotados de seu grupo observam em silencioso espanto. De sua posição entre os feridos, Marine, a bruxa, sente uma estranha sensação de reconhecimento. A mana do homem parece nostálgica, despertando uma pergunta em sua mente: será que ela esqueceu algo importante? Aissa se recupera o suficiente para agradecer ao seu salvador, insistindo em saber sua identidade e supondo que ele possa ser um aventureiro de outra cidade. Ele dispensa os agradecimentos e as perguntas dela, em vez disso, estende um pequeno frasco e insiste que ela o pegue primeiro. Ela a reconhece como uma poção de cura, e seu rosto se ilumina de alívio e gratidão. Agora ela pode prestar os primeiros socorros a seus amigos. Comovida, ela pergunta como poderia retribuí-lo por um item tão valioso, mas ele simplesmente diz para ela não se preocupar com isso. Ele desvia da gratidão dela, insistindo que não agiu sozinho. Ele explica que só chegou a tempo porque ela arriscou a própria vida para conter a fera, pedindo que ela fosse verificar seus amigos. Aissa, surpresa, tenta protestar, mas por fim aceita as palavras dele por enquanto. Enquanto ela se afasta, ele se permite um momento de intensa satisfação. O pensamento passa por sua mente: ele é incrivelmente legal. Este era exatamente o cenário com que sempre sonhara, um herói aparecendo quando as coisas estão no seu pior, com a identidade envolta em mistério. Ele observa por entre as árvores enquanto Aissa corre para o lado de Marine, administrando a poção. Ele reflete que foi por isso que a mandou para junto de seus amigos. O bem-estar deles é mais importante do que qualquer agradecimento que ele possa receber. Com sua tarefa concluída, ele decide que é hora de partir. Com um último pensamento para que elas deem o seu melhor e o desejo de que os rumores sobre sua aparição se espalhem, ele lança teleporte e desaparece da floresta. Em outro lugar, numa movimentada guilda de aventureiros, os sussurros já começaram a circular. Os frequentadores trocam histórias sobre um mago misterioso, um suposto herói que derrotou sozinho um dragão que nem mesmo o renomado grupo, Lâmina de Giz, conseguiu enfrentar. A pergunta na boca de todos é a mesma: quem ele poderia ser? Sem saber que é o assunto da fofoca, Tori está no balcão da recepção, com um largo sorriso no rosto. A recepcionista da guilda o recebe oficialmente, aventureiro novato Tori-san. Enquanto comemora seu novo status, ele ouve um aventureiro próximo mencionar o mesmo mago misterioso, o que desperta seu interesse. Ele se vira para a recepcionista, perguntando o que está acontecendo. Ela explica com uma expressão cansada que não é apenas a guilda, o país inteiro está em polvorosa por causa dessa figura misteriosa. Ela prevê que grandes grupos de busca em breve vasculharão o território à sua procura. Tori, surpreso, se pergunta por que as pessoas não estariam simplesmente felizes com o aparecimento de um herói.
A expressão dela se torna séria enquanto ela enfatiza que isso não pode ser encarado de forma leviana. O homem derrotou o dragão lendário, uma fera para a qual nem mesmo a poderosa lâmina de giz foi páreo. A palavra lendário o paralisa. Um suor frio brota em seu rosto ao perceber que ele simplesmente pensou que era um lagarto gigante. A recepcionista continua, explicando que o fato de ele ser um completo desconhecido que realizou tal feito sozinho é o que está causando tanto alvoroço. Tentando compreender a escala de suas próprias ações, ele pergunta à recepcionista se o grupo Lâmina de Giz é realmente tão incrível. A postura profissional dela se desfaz em pura empolgação, e ela declara que incrível nem começa a descrevê-los, oferecendo-se para contar tudo sobre eles. Ele escuta enquanto a recepcionista da guilda começa sua explicação sobre o famoso grupo, Shoutblade. Ela descreve seus membros, começando com Lilithan, a lança poderosa, uma ex-mercenária de força monstruosa, e Marine, a bruxa, uma poderosa arquimaga que domina 3 elementos distintos. O relato dela continua, apresentando Vayne, a fada do fogo, e Saran, a caçadora de feras, que atua como batedora e mestre de operações secretas do grupo. Finalmente, ela nomeia a líder deles, a espadachim genial, Aissa Garden, a princesa deslumbrante. A recepcionista enfatiza que, com 2 aventureiros de 6 estrelas, o posto mais alto que se pode alcançar, eles são o grupo mais forte não apenas na cidade, mas em todo o país de Grey Isle. Ela então pergunta a Tori se ele agora entende a importância deles. O peso total da revelação o atinge. Seu rosto se contorce em choque ao perceber que as pessoas que ele salvou não eram apenas habilidosas, mas heróis de nível nacional. A situação escalou muito além dos pequenos rumores que ele esperava gerar. Agarrando a cabeça, sua mente dispara em pânico. Tudo o que ele queria era uma vida tranquila e relaxante neste novo mundo, e agora está envolvido com suas figuras mais proeminentes. Ele se pergunta, desesperado, o que deve fazer agora. A recepcionista percebe sua angústia, comentando como ele parece pálido e perguntando se está tudo bem. Tori força um sorriso, garantindo que não há necessidade de se preocupar, enquanto admite internamente que estava apenas se desesperando com todo o rumo de sua vida futura. Enquanto isso, em outro lugar numa cidade movimentada, Aissa caminha com Lilithan. Aissa expressa sua frustração, dizendo que não pode acreditar que o salvador delas partiu sem ao menos permitir que ela o agradecesse. Lilithan pergunta casualmente se o plano delas é procurar pelo mago misterioso. A expressão de Aissa se enrijece com determinação. Ela declara que eles precisam encontrá-lo de qualquer maneira, não importa o que aconteça, e que usará todos os meios necessários. Lilithan a provoca, perguntando se seu método de agradecimento envolve passar a noite com ele, provocando uma negação embaraçada de sua líder. Dentro do escritório da Guilda de Aventureiros em Boris, o mestre da Guilda Zebruz está sentado em sua mesa, dirigindo-se a 2 mulheres paradas diante dele. Uma é Aissa Garden, e a outra é sua companheira. Ele inicia seu relatório com um comando simples, escutem. O tópico da discussão é sério. Dragões são os mais perigosos de todos os monstros, criaturas de imenso poder saídas diretamente de contos de fadas. Para ter sequer uma chance em uma luta contra é necessário uma equipe inteira de aventureiros de 6 estrelas. De volta ao escritório, a companheira de Aissa admite que só leu sobre tais coisas em livros. Mas Zebruz, com uma expressão severa, revela o relatório inacreditável que recebeu. Em todos os seus anos como mestre da guilda, ele nunca ouviu falar de algo assim, um único mago que derrotou facilmente uma dessas feras lendárias sozinho. Aissa interrompe, sua voz firme e inabalável. Ela se apresenta como Aissa Garden, líder da Shoutblade, e jura por seu nome que o relatório é totalmente verdadeiro. Zebruz esclarece que não suspeita que ela esteja mentindo, mas as implicações são o que o preocupam. Se a história for verdadeira, então a identidade desse mago misterioso é um assunto de grande preocupação. Sua testa se franze enquanto ele considera as possibilidades. Se este indivíduo poderoso for um aliado, então tudo bem. Mas se ele se revelar um inimigo, sua existência constituiria nada menos que uma emergência nacional. A conversa desencadeia uma lembrança na companheira de Aissa. Ela se lembra de perguntar a Aissa sobre o mago, notando que Aissa não sabe quem ele é. A própria Aissa recorda o encontro, tocando o queixo em pensamento. Ela não acredita que ele seja uma pessoa má, lembrando-se de suas palavras de despedida. Em vez de agradecê-lo, ele simplesmente lhe disse para ir ver como estavam seus amigos. 2 semanas depois, a cena muda para a densa floresta do não-retorno. Uma clareira é ocupada por um grupo ameaçador de monstros, vários goblins e um par de grandes javalis com presas. Observando-os das sombras está uma figura encapuzada. Ele reconhece os goblins como alvo de sua missão da guilda e vê os javalis furiosos como um bônus bem-vindo. Com um sorriso confiante, ele declara sua identidade e intenção. Eu, o mago dimensional Tori, usarei vocês para testar minhas habilidades. Os monstros, sentindo sua presença, avançam com gritos guturais. Tori permanece perfeitamente calmo, indiferente à impaciência deles. Ele simplesmente estende uma mão iluvada e profere um único comando: isolamento. Instantaneamente, barreiras invisíveis se materializam ao redor de cada criatura, parando seu avanço e prendendo-as no lugar. Tori avalia seu trabalho com satisfação. A velocidade de implantação, o alcance e a força de suas barreiras são todos excelentes. Ele pode até mesmo implantar várias de uma vez. Com os monstros contidos, ele levanta a mão, preparando-se para o próximo passo.
Ele lança seu feitiço com um sorriso confiante, agradecendo a horda de monstros por servirem como seus parceiros de treino. Com uma única palavra, cortar, as criaturas são instantaneamente fatiadas, seus corpos divididos por uma força invisível. Parado em meio à carnificina, ele avalia calmamente seu próprio poder. O feitiço permite que ele corte qualquer espaço que alveje, um fato que o leva a uma conclusão simples, é verdadeiramente uma habilidade de nível trapaça. Ele percebe, no entanto, que não pode depender apenas de talento. Para se tornar o mais forte, ele deve estudar e praticar mais, reconhecendo que quanto mais oponentes ele enfrenta, mais suas coordenadas espaciais podem ser desestabilizadas. Sua determinação é renovada. Ele retorna à cidade de Boris, carregando a carcaça de uma grande besta com presas sobre os ombros. Entrando na guilda dos aventureiros, ele se aproxima do balcão e cumprimenta a recepcionista, Elise, pedindo que ela confirme a conclusão de sua missão. Ela observa as orelhas de Goblin e a grande presa, notando que ele coletou mais materiais do que da última vez. Após verificar os itens, Elise, a recepcionista da filial de Boris, oferece um sorriso caloroso. Ela declara oficialmente sua missão como concluída e agradece por seu trabalho árduo. Ele admite a ela que estava preocupado em se destacar demais, mas, em vez disso, tem apenas completado missões da guilda e vivido uma vida inesperadamente livre de preocupações. Elise responde alegremente que ele parece estar se saindo muito bem. Ela então aponta com certa surpresa que ele já é um aventureiro de 2 estrelas, apesar de ter se registrado no outro dia. Tori dá uma risada um pouco envergonhada e agradece. Sua expressão se torna séria enquanto ele explica que, embora saiba que não acontecerá da noite para o dia, ele precisa se tornar um aventureiro de 3 estrelas em breve para conseguir se sustentar. Enquanto ele fala, Elise o incita discretamente a olhar para uma mesa próxima. Seguindo o olhar dela, ele vê outros 2 aventureiros. Rude, sorri com desdém sobre o famoso aventureiro velho. Seu companheiro se junta à zombaria, perguntando se Tori é aquele cujo propósito de vida é ser 2 estrelas. Elise, ouvindo-os, diz bruscamente para pararem, chamando-os de rudes. O aventureiro zombeteiro se inclina para a frente, insistindo que é a verdade. Ele explica que, como as pessoas podem se tornar aventureiras aos 15 anos, alguém de 25 é praticamente um avô na área. Ele então se dirige a Tori diretamente com um sorriso desdenhoso. Certo, senhor novato velho. Tori força uma risada tensa, fervendo de raiva por dentro. Elise observa os outros aventureiros, concluindo que a zombaria deles vem da insegurança. Eles estão com medo, ela percebe, de que o novato possa um dia superá-los. Ele se vira para ela, perguntando se está atraindo atenção indesejada. Ele explica que, embora até mesmo aventureiros de 3 estrelas tenham dificuldade com um único presa furiosa, ele derrotou um com facilidade. Ele admite, com uma gota de suor, que só o caçou porque valia mais do que goblins, e se pergunta em voz alta se não se empolgou um pouco. Elise sorri calorosamente, garantindo que não foi para tanto. Ela continua, no entanto, avisando que, se soubessem que ele havia derrotado mais de um sozinho, isso causaria um alvoroço enorme. O aviso dispara uma memória súbita e nítida dele usando seu feitiço de seccionar para fatiar sem esforço uma horda de monstros. A ficha cai com força. Essa foi por pouco. Ele faz uma careta, grato por não ter sido ganancioso o suficiente para enfrentar mais de um. De agora em diante, ele decide, precisa pensar com mais cuidado sobre suas ações, talvez até adotando a persona de um mago misterioso em segredo. Seu pânico interno se manifesta em uma expressão frenética, levando Elise a perguntar se algo está errado. Ele nega rapidamente, alegando que isso acontece com frequência, mas seu sorriso forçado e o tremor não a convencem. Internamente, ele admite que seu coração quase parou. Em outro lugar, Marine, a bruxa, senta-se sozinha, perdida em pensamentos. O apelido do novato velho ecoa em sua mente enquanto ela reflete sobre Tori. Ela se pergunta se é possível que ele esteja conectado ao mago misterioso. Sua suspeita é alimentada por um cartaz de procurado que ela examina. Ele mostra uma figura encapuzada e pede que qualquer informação seja reportada à guilda ou ao grupo Lâmina de Giz, observando que o suspeito tem cabelo e túnica pretos. Enquanto isso, Tori caminha para um mercado movimentado, lembrando a si mesmo da necessidade de cautela. Seus pensamentos são interrompidos quando um vendedor o chama, oferecendo-lhe uma lâmpada mágica. O homem explica com entusiasmo que é uma ferramenta mágica de longa duração, feita de Irokane de alta pureza, que cria luz a partir de mana de fogo. Ele considera o item, observando que, embora ele mesmo possa usar magia de fogo, a lâmpada ainda é uma opção. Vendo sua hesitação, o vendedor o incentiva a parar de pensar, sorrindo enquanto promete fazer um preço baixo. Tori fica surpreso com a abordagem de vendas agressiva. Ele foi interrompido por uma voz clara. Uma jovem mulher com um manto encapuzado se aproximou, declarando que o Irokane que o vendedor estava oferecendo era de péssima qualidade, cheio de impurezas. Enquanto o comerciante, nervoso, tentava objetar, Tori se virou para a recém-chegada, perguntando quem ela era. O olhar dela se fixou nele, e ela simplesmente respondeu, uma maga. Ela então voltou sua atenção totalmente para Tori, explicando que estava tudo bem, ela simplesmente notou o item e se sentiu compelida a avisá-lo. Imensamente grato, ele agradeceu, admitindo sua própria inexperiência em discernir o valor de tais materiais. Percebendo que não haviam se apresentado formalmente, ele sorriu e se apresentou como Tori.
A maga retribuiu, dizendo que seu nome era Marine. Para demonstrar sua gratidão, ele perguntou se havia algo que pudesse fazer para agradecê-la, sugerindo uma refeição. Mas, ao pronunciar o nome dela novamente, uma centelha de reconhecimento surgiu dentro dele. Ele tinha certeza de que já tinha ouvido o nome Marine em algum lugar antes, embora tenha tentado rapidamente descartar a sensação como fruto de sua imaginação. Como recompensa por seu conselho anterior, Higashiyama Tori faz um sinal de positivo animado, declarando que comprar um agrado para ela é um preço baixo a se pagar. Sua companheira, Marine, considera a oferta e então faz seu pedido. Ela gostaria de alguns lanches. Ele a leva até uma barraca de padaria cheia de uma variedade de doces e rosquinhas. Virando-se para ela, Tori pergunta qual ela gostaria, gesticulando em direção à vitrine de aparência deliciosa. Após um momento de consideração, ela não aponta para um único item, mas para toda a seleção. Com total seriedade, ela declara que quer todos eles, para a surpresa de Tori. Ele gagueja, sugerindo que peguem apenas metade. Marine olha para ele, sua expressão deixando claro que não entende por que isso seria sequer uma consideração, questionando sua falta de compreensão. Mudando de abordagem, ele aponta para outra bandeja de salgados fritos, descrevendo com entusiasmo seu exterior crocante e recheios luxuosos de frutas secas. Ele explica que a variedade de frutas torna cada mordida uma experiência única e divertida. Vendo o interesse dela, ele admite que agora entende o quanto ela gosta de seus lanches. Momentos depois, Marine está sentada com as bochechas estufadas, mastigando alegremente a montanha de guloseimas que compraram. Ela resmunga que estão gostosos, fazendo com que um Tori perplexo a lembre de não falar com a boca cheia. Enquanto ela continua a comer, ele se senta ao lado dela em um banco, suspirando ao calcular o custo. Ele lamenta que terá que aceitar mais missões agora, mas rapidamente se resigna ao fato, admitindo que foi ele quem sugeriu. Sua resignação se transforma em choque quando ele olha para o lado. A enorme pilha de lanches desapareceu. Ele encara, incrédulo, percebendo que ela devorou tudo em meros segundos. Marine, no entanto, simplesmente dá um tapinha na barriga com um suspiro de satisfação, declarando que estava uma delícia. Ela afirma calmamente que a hora do lanche é uma bênção e que os lanches devem ser engolidos inteiros. Tori, observando sua expressão intensa, só consegue pensar consigo mesmo como ela é assustadora. Sua intensidade desaparece quando ela se vira para ele com uma expressão suave e sincera. Ela o agradece, dizendo que ele é uma boa pessoa. O comentário genuíno pega Tori de surpresa, e ele percebe com um sobressalto quão ingênua ela é, tão inocente que poderia seguir um estranho que lhe oferecesse doces. Ele e Marine pararam diante de uma loja que exibia uma lâmpada mágica. Marine, curiosa, perguntou por que um espadachim como ele estaria interessado em ferramentas mágicas, explicando que apenas magos podem realmente usá-las. Ela admitiu que alguns espadachins possuem mana, mas a distinção permanecia. Tori confirmou a suspeita dela, admitindo que estava de fato olhando para a lâmpada. Ela esclareceu ainda mais a diferença fundamental entre os dois conceitos. Mana e magia, explicou ela, são coisas distintas. Mana é como ingredientes crus, precisa ser transformado em um elemento para se tornar magia, assim como se cozinha ingredientes para fazer um prato. Esse princípio fundamental era a fonte de sua confusão. Em resposta à sua explicação detalhada, ele ofereceu uma verdade simples: ele também pode usar magia, embora tenha admitido que é péssimo nisso. A revelação chocou Marine, que só conseguiu encará-la incrédula e questionar a natureza de sua mana. Ela então lhe apresentou um pingente cristalino e escuro, identificando-o como Hirokane negro. Ela o incentivou a canalizar sua mana para o objeto. Confuso com o pedido repentino, ele simplesmente perguntou por quê. A expressão dela era insistente. Por favor, ela pediu, apenas faça. Embora ele não entendesse completamente, ele obedeceu, pegando o cristal e perguntando se era isso que ela queria. Enquanto ele canalizava sua mana, o Hirokane negro irrompeu com uma luz brilhante. Os olhos de Marine se arregalaram de espanto. Você consegue usar magia incrível? Ela perguntou, com a voz cheia de admiração. O termo era desconhecido para ele, que só conseguiu repeti-lo em confusão. Ela elaborou, perguntando se a magia dele estava no nível da que salvou seu grupo, Shoutblade, poderosa o suficiente para derrotar um dragão da terra. A pergunta direta o pegou de surpresa, e um sorriso tenso e nervoso se espalhou por seu rosto. Sua mente disparou em pânico. Ele pensou freneticamente em como ela estava perto de descobrir sua identidade e nas possíveis consequências, como ser preso. Externamente, ele riu da situação, alegando que de jeito nenhum possuía tal poder. Enquanto ele lutava para manter a compostura, Marine explicou que a pedra reage aos atributos de um usuário, e ela nunca a tinha visto brilhar com 3 cores distintas antes. A visão do brilho multicolorido fez perceber seu erro, ele havia sido descuidado. Ele processou as palavras dela, concluindo que a exibição devia significar que ele podia usar 4 atributos. Marine confirmou sua dedução, afirmando que, se ele realmente pudesse, era um mago incrível. Ela explicou que a maioria das pessoas está limitada a um único atributo. Isso era novidade para ele, ele sempre considerou suas próprias habilidades com água, vento e terra como apenas muito incríveis, não excepcionalmente raras. Ele imediatamente ficou agitado, gesticulando com as mãos de forma evasiva. Ele insistiu que não era isso que queria dizer, explicando que, embora pudesse usar 4 elementos, sua proficiência com eles era muito baixa.
Marine olhou de volta, com uma expressão nada impressionada, e retrucou que não queria ouvir tais queixas de alguém que podia manejar mais atributos do que ela. Ela refletia sobre suas próprias habilidades, sua expressão endurecendo com determinação. Magia era frustrante, mas também era a única coisa na qual ela se recusava a ser derrotada. Ela olhou para baixo, sua voz baixa enquanto Tori falava com ela. Ela admitiu, a única coisa que ela realmente tinha. Seu humor sombrio desapareceu em um instante. Com uma súbita explosão de energia, ela declarou que queria uns lanches e que voltaria logo após comprar mais, deixando Tori estupefato com seu apetite. Ele ficou esperando em um banco do lado de fora da guilda. 20 minutos se passaram, e ele começou a se perguntar se ela estava planejando voltar com uma montanha de comida. Seus pensamentos foram interrompidos por dois aventureiros conhecidos, Rude e seu companheiro. Eles se aproximaram com sorrisos de escárnio, perguntando zombeteiramente sobre o que ele e Marine estavam conversando e se ele havia implorado para ela ajudar a aumentar seu rank. Enquanto continuavam a provocá-lo, Marine retornou, com os braços cheios de lanches. Ela parou de repente, ouvindo-os chamar Tori de esquisitão e comentar com falso respeito quão sem vergonha ele era. Ela ouvia à distância, sua expressão indecifrável. O aventureiro condescendente continuou, afirmando que estava muito desapontado com Marine por se associar a alguém como Tori. Ele zombou, acrescentando que costumava respeitá-la de verdade, mas que não havia o que fazer se ela sentiu pena de um cara como aquele. Seus insultos ficaram mais afiados enquanto ele ria, chamando-a de esquisitona que não tinha nada a seu favor além de sua magia. As palavras atingiram Marine, seus olhos se arregalando em choque e mágoa. Rude sugeriu, sem muito entusiasmo, que seu amigo estava sendo rude, mas o outro não deu importância. Nesse momento, Tori deu um passo à frente, seu rosto coberto por sombras. Ei, disse ele, com a voz baixa e firme. É melhor você parar com isso. O aventureiro se virou, furioso que o velho novato ousasse lhe dar um sermão. Ele encara os dois aventureiros com um olhar duro, sua voz carregada de uma raiva fria. Ele afirma que não se importa com o que dizem sobre ele, mas os proíbe de zombar de pessoas que estão se esforçando de verdade. Sua intensidade repentina choca os dois homens, que reagem com indignação. Eles exigem saber qual é o problema dele e perguntam agressivamente se ele quer saber o que acontece com quem os desafia. A uma curta distância, Marine observa, com os olhos arregalados de surpresa. No momento em que o confronto se intensifica, a voz calma de Marine corta a tensão. Tendo retornado com seus lanches, ela para alguns metros de distância e pergunta friamente o que, exatamente, aconteceria. A presença dela muda completamente a dinâmica. A bravata dos aventureiros evapora, substituída por puro terror enquanto gaguejam que pessoas como eles nunca ousariam fazer nada contra ela. Implacável, Marine se oferece para lhes ensinar tudo sobre o assunto. A ameaça implícita os leva ao pânico. Eles imediatamente se prostram no chão, gritando que a oferta dela está fora de questão. Enquanto fogem, Tori se vira para Marine, perguntando se ela ouviu tudo. Ela confirma silenciosamente que sim. Agora que estão sozinhos, Marine agradece a ele. Tori sorri calorosamente, explicando que apenas disse o que pensava e que genuinamente a considera uma pessoa incrível. A expressão dela permanece séria enquanto pergunta por que ele acredita nisso. Ele elabora, explicando que admira o quão seriamente ela se dedica à magia. Ele admite, com uma expressão pensativa, que sente quase inveja de sua dedicação. Marine parece surpresa com o raciocínio dele. A inveja dele vem de um lugar de arrependimento pessoal. Ele confessa que, em sua vida anterior, sempre dava desculpas e nunca se esforçou de verdade para se tornar bom em algo. Por causa desse passado, ele a olha com genuína admiração e diz que ela é uma pessoa muito especial e encantadora. Ele imediatamente fica sem graça, esclarecendo apressadamente que se referia à personalidade dela. Marine, no entanto, parece confusa com a palavra em si. A resposta dela não é o que ele esperava. Ela se vira ligeiramente, afirmando que não gosta de ser elogiada por ninguém, a menos que seja melhor do que ela. Tori só consegue oferecer um pedido de desculpas silencioso. Ele continua a desmerecer suas próprias habilidades, declarando que sua magia é um lixo e que ele não pode ser um mago. Sem que ele saiba, Marine acha o elogio anterior dele surpreendentemente agradável. A autodepreciação dele, no entanto, a irrita claramente. Quando ele se vira para ir embora, ela o chama para esperar. Ele olha para trás, surpreso, enquanto ela de repente joga para ele o pedaço de Irokane que ele lhe dera. Segurando o metal valioso, ele fica surpreso quando ela pergunta seu nome, questionando se ele já não o havia dito. Ele então se apresenta formalmente, Tori, o novato de 2 estrelas. Ela admite ser ruim com nomes, mas garante que está tudo bem. Ele expressa sua esperança de que ela se lembre desta vez, mas a resposta dela se perde, deixando seu pensamento inacabado enquanto ela o encara. Aproximando-se, seu olhar permanece intenso enquanto ela confessa que é alguém por quem está curiosa. O rosto de Tori cora, sua mente girando enquanto ele se pergunta se ela poderia estar se referindo a ele. Sua mente dispara com as possibilidades, um sorriso tenso estampado em seu rosto. Ele se pergunta freneticamente se ela ainda suspeita que ele seja um mago misterioso, ou se ele simplesmente causou uma boa impressão ao alimentá-la com lanches. Ele se despede sem jeito de Marine, decidindo que precisa aceitar mais missões da guilda. Ao entrar no salão da guilda, ele é recebido calorosamente pela recepcionista, que dá as boas-vindas a Tori-san.
Antes que ele possa responder, Marine aparece ao seu lado, perguntando o que há de errado. Com uma expressão cansada, ele lamenta que tanto seu coração quanto sua carteira estão sob grande pressão. Ele se vira para o balcão e explica o motivo de estar ali, pegar outra missão. A recepcionista o informa, com pesar, que, quanto às missões de 2 estrelas, elas praticamente acabaram. Ele reage com choque, exigindo saber o porquê. A recepcionista explica que os aventureiros que o estavam assediando anteriormente pegaram todas as missões disponíveis, muito provavelmente como uma forma de interferir com ele. A percepção enche Touri de fúria. Ele estava diante do quadro de missões, com suas opções esgotadas. A única tarefa restante era um pedido de 1 estrela para investigar um ninho de kobolds. A recepcionista da guilda o aconselhou que até mesmo a exploração era perigosa demais para se fazer sozinho, mas sem outra escolha, ele relutantemente pediu para aceitar a missão simples. No momento em que se resignava ao seu destino, uma voz familiar chamou seu nome. Era Marine, a jovem maga, cumprimentando-o mais uma vez. A recepcionista virou-se para ela, perguntando se suas feridas da luta contra o dragão da terra haviam cicatrizado. Marine confirmou que estava totalmente recuperada e procurava um aquecimento, e então perguntou diretamente se a recepcionista aceitaria a missão. Antes que a recepcionista pudesse responder, Marine declarou que ela e Touri fariam a investigação do ninho de kobold juntos. Touri ficou chocado, imaginando por que ela faria parceria com ele. Ele se perguntou se ela o estava observando, tentando determinar se ele era o mago misterioso que ela havia encontrado antes. Ela pareceu ler seus pensamentos, explicando que simplesmente parecia que ele estava em apuros. Com um sorriso alegre, ela acrescentou que não se importaria se ele a pagasse com lanches. A suspeita de Touri desapareceu instantaneamente, substituída pela constatação aliviada de que ela era apenas uma entusiasta de doces. Cumprindo o pedido dela, eles se sentaram em um restaurante. Touri observou que ela tinha acabado de comer uma montanha de lanches, mas Marine deu um tapinha na barriga, afirmando ter um segundo estômago só para essas ocasiões. Ela então sugeriu com entusiasmo que pedissem um bife de presa furiosa, fazendo Touri se maravilhar com o fato de que o apetite dela era o elemento mais fantástico que ele já havia encontrado neste mundo. A cena no balcão da guilda continuou, com a recepcionista olhando para Touri incrédula. Ela perguntou como ele conheceu a Marine-san. Confuso com a reação intensa dela, Touri perguntou se Marine era famosa, provocando um grito exasperado da recepcionista, que o lembrou que já havia lhe contado antes. Ela explicou que Marine é uma arquimaga de 6 estrelas, conhecida como a Bruxa, e membro do grupo Lâmina de Giz. O nome atingiu Touri com a força de um golpe físico. Ele caiu de joelhos horrorizado, percebendo que Lâmina de Giz era o mesmo grupo de rivais que tentava sabotá-lo, e ele tinha acabado de se associar a um deles. Dentro de uma taverna, Higashiyama, Touri e Marine sentam-se um de frente para o outro, discutindo um anúncio de missão. Touri examina o papel, que mostra um monstro bípede semelhante a um rato, e pergunta em voz alta quanto tempo a missão levará. Marine o informa que normalmente levaria de 2 a 3 dias, observando que é uma missão difícil que exigiria até mesmo que um aventureiro de 2 estrelas formasse uma equipe. Ele processa a informação, pensativo. Ela esclarece que, por hoje, a única tarefa deles é reconhecimento, determinar a localização e o tamanho do ninho. Com esse escopo limitado, ela afirma com confiança que eles provavelmente conseguirão resolver isso em um único dia. Touri sorri, aliviado ao ouvir a notícia. A reação dele a leva a perguntar se ele está nervoso, considerando que é sua primeira missão de investigação. Ele gagueja uma afirmativa, admitindo que está. Tentando acalmar seus nervos, Marine diz para ele relaxar, garantindo que ela estará lá com ele. Ela então exibe um sorriso confiante e faz um sinal de paz, declarando orgulhosamente que, apesar de sua aparência, ela é uma maga de 6 estrelas do renomado grupo Shoutblade. Essa revelação tem o efeito oposto em Touri, que percebe com pavor que o alto status dela é precisamente o que o está deixando nervoso, pois agora ele terá que passar um dia inteiro com alguém tão famosa. Mais tarde naquela noite, Touri chega a uma estalagem, anunciando seu retorno. Uma menina pequena e alegre chamada Lip Chan corre imediatamente para cumprimentá-lo, dando-lhe as boas-vindas e observando que ele deve estar cansado do trabalho. Ele sorri, chamando-a de boa menina por vir cumprimentá-lo, e ela sorri radiante, respondendo que é o trabalho dela. Ele entra mais um pouco, onde um homem grande e careca com cavanhaque também o cumprimenta. Este é Goliath, o gerente da estalagem. Touri reflete internamente sobre como Lip é fofa e reconfortante. Goliath oferece-lhe o jantar, que está pronto há algum tempo, mas Touri decide primeiro deixar seus pertences em seu quarto. Lip informa orgulhosamente a Goliath que ela ajudou a fazer o jantar. Ao ouvir isso, Goliath abraça sua filha com força, mimando-a e exclamando que ela é a melhor e o faz tão feliz que ele poderia chorar. Touri observa a cena, pensando simplesmente que Lip é muito fofa. Goliath, no entanto, percebe seu olhar e o interpreta mal, virando-se para ele com um olhar ameaçador e exigindo saber o que ele está pensando. A fúria protetora do estalajadeiro transborda enquanto ele grita com Touri, avisando para não ter nenhuma ideia de chamá-lo de sogro. Impassível, Touri dá uma resposta simples e inexpressiva: não vou. A narrativa estabelece a atual base de operações de Touri, uma estalagem grande e um tanto decadente chamada Tranquility, situada nos arredores da cidade de Boris. Embora chamar a estalagem de próspera seja um exagero, sua natureza quieta e isolada é exatamente o que Touri precisa.
Depois de todo o problema envolvendo o dragão da terra, um lugar longe de olhares curiosos é um alívio bem-vindo. Ele presenteia o estalajadeiro, Golias, com um pedaço de carne de presa furiosa, pedindo desculpas por qualquer incômodo que tenha causado. O homem corpulento aceita, enquanto sua filha Lipe observa. Golias então se vira, resmungando para si mesmo sobre como se sente patético. O humor do estalajadeiro melhora enquanto ele agradece a Touri, explicando que Lipe tem sorrido muito mais ultimamente. Touri responde que o sorriso dela é pagamento mais que suficiente. A gratidão de Golias, no entanto, rapidamente volta à sua natureza superprotetora, ao declarar severamente que, não importa o quão gentil Touri seja, ele nunca lhe dará sua filha. Algum tempo depois, ele está do lado de fora, no pátio, praticando diligentemente sua esgrima. Ele pausa o treino por um momento, enxugando uma gota de suor da testa. Golias sai da estalagem, chamando por ele. O homem corpulento observa que Touri está se esforçando ao máximo, treinando desde o amanhecer como sempre faz. Touri sorri, explicando que, como tem apenas um talento mediano, sentiria que seria um desperdício não se esforçar o máximo que pode. Golias ri, chamando isso de uma decisão madura, e então pergunta se Touri ouviu o último boato. O estalajadeiro elabora, com uma expressão séria. Ele diz que o famoso grupo, Lâmina de Giz, está procurando desesperadamente por um mago misterioso que apareceu recentemente na área. Ele finge surpresa, comentando que é difícil acreditar que tal pessoa exista. Internamente, no entanto, Touri começa a suar frio, percebendo com pavor que seu erro no primeiro dia se tornou o assunto da cidade. Golias acrescenta que até ouviu dizer que Marine, a bruxa, admitiu em lágrimas que o novo mago era melhor que ela. A notícia causa pânico em Touri, que agora entende que é o alvo desse boato aterrorizante e se preocupa com o que acontecerá se Marine ouvir. Seus medos se concretizam imediatamente. Enquanto caminha com Marine, ela se vira e pergunta se ele ouviu o boato que está circulando, aquele sobre ela chorando e admitindo a derrota. Touri congela, entendendo que já é tarde demais. Ela infla as bochechas, jurando que nunca perdoará aquele mago. Um Touri confuso pergunta por que ela está brava com ele, apenas para ela esclarecer, não está com raiva pelo boato, mas porque ele não lhe deu nenhum lanche de luxo. Touri suspira aliviado, grato por suas prioridades, mas ainda a aconselha a manter a guarda alta. Ele olha ao redor surpreso, perguntando se ela criou uma barreira. Marine confirma calmamente que não há problema, pois já colocou uma em prática. Enquanto caminham pela floresta, ele observa o ar e nota uma película tênue, confirmando o que ela disse. Ele pergunta quando ela conseguiu conjurá-la, e ela simplesmente concorda com a observação dele. Ela explica que é uma barreira de água, uma defesa formidável o suficiente para que os monstros da área jamais consigam quebrá-la. Ele fica espantado, admitindo que nem sabia que algo assim existia. O espanto dele parece agradá-la, pois ela estufa o peito e pergunta se ele a acha mais incrível. Quando ele pede um ponto de comparação, ela apenas desdenha de forma brincalhona. Apesar da demonstração de poder dela, ele cerra o punho, sentindo uma onda de confiança em suas próprias habilidades. Ele reflete sobre sua própria magia dimensional, especificamente a habilidade Isolamento. Em sua mente, não há competição, sua habilidade é muito mais incrível. Ele imediatamente controla seu orgulho, no entanto, reconhecendo que comparar um poder concedido por um deus a habilidades normais seria injusto. O pensamento o deixa imaginando a verdadeira extensão da força de um aventureiro de 6 estrelas. Seu olhar recai sobre Marine. Ele reflete que ela parece apenas uma garota comum e fofa com uma personalidade infantil. É difícil para ele conciliar essa imagem com o título de arquimaga de 6 estrelas, o que o faz questionar seu renomado poder. De repente, um rosnado alto ecoa pela floresta silenciosa. Ele se vira, assustado, presumindo que um monstro apareceu, mas rapidamente percebe seu erro. O som veio de Marine, que admite, envergonhada, que era apenas seu estômago. Touri joga a cabeça para trás, exasperado, percebendo que é simplesmente a hora do almoço. Ela faz bico, chamando de malvado antes de insistir que parem para comer imediatamente. Atendendo ao pedido dela, eles montam um acampamento. Enquanto dá uma mordida na comida, Touri admite hesitantemente que, por ser novo em tudo isso, está um pouco inseguro. Ele questiona Marine sobre a propriedade de comer lanches durante o serviço. Com a boca cheia, ela descarta a preocupação dele, chamando de ignorante. Em resposta, ela explica que não são meros lanches, mas rações revolucionárias e nutricionalmente balanceadas, projetadas especificamente para aventureiros, contendo calorias, vitaminas e minerais essenciais. Depois de chamá-lo de exigente, ela muda de assunto abruptamente, perguntando sobre o boato que ele tinha ouvido antes. Touri, surpreso com a explicação detalhada, só consegue se desculpar por sua ingenuidade. Seguindo o rumo da conversa, ele pergunta por que o grupo dela, a Lâmina de Giz, está tão desesperado para encontrar o mago misterioso. Ele especula que talvez seja para agradecê-lo pelo resgate, mas Marine esclarece que, embora isso seja parte do motivo, eles não podem ignorar alguém de sua importância. Touri reflete que o mago não parece ser uma pessoa má e questiona se deixá-lo vagar livremente é realmente um problema. Marine confirma seriamente que é um problema enorme, independentemente da moralidade do mago. Para enfatizar seu ponto, Marine revela que o mago possui um poder comparável ao do herói de um famoso conto de fadas, mostrando-lhe uma ilustração de um guerreiro lutando contra um dragão. Ela afirma que simplesmente deixar tal indivíduo vagar livremente é perigoso demais.
Tori fica atordoado com a revelação, gaguejando incrédulo sobre o herói. Seu choque dá lugar a um monólogo interno frenético. Ele fica momentaneamente empolgado com a ideia de ser comparado a um herói lendário, mas sua excitação rapidamente azeda ao perceber as graves implicações. Se sua identidade for exposta, ele não poderá mais operar como um mago misterioso e desconhecido. Forçando um sorriso, ele amaldiçoa internamente sua situação, perguntando-se o que está fazendo viajando com alguém que está ativamente tentando desmascará-lo. Marine observa, com um olhar questionador no rosto. Ele entra no jogo, comentando que agora entende que é melhor ela encontrar esse mago poderoso. Marine simplesmente concorda com ele. A concordância dela é seguida por uma confissão pessoal, ela também quer encontrar o mago por seus próprios motivos. Surpreso, Tori pergunta por quê. Sua expressão muda para uma de raiva travessa. Ela declara que um dos motivos é fazer a pessoa que espalhou o boato infundado de que o mago é mais forte que ela pagar por isso. Tori congela, percebendo com um horror crescente que foi ele quem disse isso. Antes que ele possa processar isso, ela continua, afirmando que outro motivo é a mana do mago. Ela a descreve como estranhamente nostálgica, embora admita que não entende o porquê. Ela acredita que talvez consiga descobrir se puder encontrá-lo. Ela conclui sua história, pedindo a Tori que a informe se souber de algo sobre o mago misterioso, jurando que o encontrará de qualquer maneira. Tori concorda externamente, mas por dentro ele implora para que o assunto seja abandonado. Ele muda o foco quando chegam ao seu destino, um ninho de kobolds escavado em um afloramento rochoso. Ele se lembra que, embora a força dele seja comparável à dos goblins, sua velocidade e coordenação os tornam um desafio até mesmo para aventureiros de 3 estrelas. Marine acrescenta um detalhe crucial, lembrando de seu olfato apurado e da necessidade de permanecerem a favor do vento. Apesar do aviso dela, ele vê os kobolds se virando na direção deles. Ele questiona a confiança dela, mas Marine permanece calma até que uma súbita percepção a atinge. A torta de maçã com canela que ela embalou para um lanche pode tê-los denunciado. Tori reage com incredulidade enquanto ela lhe diz para apenas observar. Antes que ele possa protestar mais, Marine lança um feitiço poderoso. Um enorme cubo de água se materializa e desaba sobre o kobold líder, esmagando-o instantaneamente. Tori só consegue observar, chocado. Seu choque dá lugar a uma descrença exasperada. Ele percebe que, apesar de seu imenso poder, ela pode ser incrivelmente descuidada. Resignando-se à situação, ele desembainha sua espada. Sem outra escolha, ele salta para o combate, declarando seu oponente do próximo kobold. Ele se move com uma velocidade ofuscante, sua lâmina cortando a criatura de forma limpa. Um já foi, mas ele nota a rapidez deles. Se eles coordenarem o ataque, ele será subjugado. Como se fosse um sinal, outro kobold avança, usando seu companheiro caído como uma finta. Marine grita um aviso por trás, mas ele percebe o verdadeiro objetivo deles tarde demais. A criatura era uma distração. Ele se vira bem a tempo, empalando o kobold que o flanqueava, mas não antes que suas garras rasguem sua lateral. Ele rende os dentes de dor, avaliando o ferimento como superficial, mas reconhecendo o perigo de suas táticas coordenadas. Seu olhar se fixa na última criatura restante. Com seus companheiros de matilha eliminados, ele se sente confiante de que pode lidar com o oponente final apenas com sua espada. Ele se preparou para um confronto final, 1 contra 1, mas seu alívio se desfez quando uma horda de kobolds emergiu da escuridão do ninho, com os olhos brilhando de malícia. Sua mente disparou em pânico. Com tantos inimigos, uma luta direta era impossível, e sua magia dimensional era inútil aqui. Um pavor gelado dominou ao encarar a dura realidade de que estava prestes a morrer. Antes que os monstros pudessem se aproximar, Marine lançou um feitiço, aprisionando os kobolds em esferas individuais de água que ela chamou de prisão de água. Tori virou-se para ela, pedindo desculpas por tê-la machucado, mas ela garantiu que não era nada. Ele ficou atônito, perguntando se ela realmente tinha feito tudo aquilo sozinha, impressionado com o poder de uma aventureira de 6 estrelas. Sua demonstração de poder não havia acabado. Ela começou a reunir uma bola de água monstruosamente grande acima de seu cajado, anunciando seu próximo feitiço, bomba de água gigante. Tori só conseguia olhar, chocado com a magnitude da magia que estava sendo invocada. Com um rápido pedido de desculpas a Tori pelo que estava por vir, ela liberou o feitiço. Uma torrente colossal de água irrompeu, explodindo pela caverna com uma força avassaladora. Após o ocorrido, Tori ficou boquiaberto. Marine explicou que, embora a missão devesse ser uma simples investigação, ela acabou eliminando todos os monstros. Com um sorriso alegre e um sinal de vitória, ela declarou que tudo estava bem. Ele observou a cena de devastação total, percebendo que havia subestimado seriamente o poder dos aventureiros de 6 estrelas e do grupo conhecido como Shulkblade. O pensamento era profundamente perturbador. Pessoas tão incríveis estavam atrás dele, os mesmos aventureiros que não conseguiram derrotar o dragão da terra que ele havia matado. A disparidade de poder era confusa e alarmante. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, Marine anunciou que ia comer alguns lanches, completamente impassível com a batalha. Tori, ainda abalado, só conseguiu questionar como ela poderia estar com fome de novo tão cedo. Mais tarde, Marine se reportou à sua líder, Aissa, que comentou ser raro Marine se interessar por alguém. Marine admitiu que também estava surpresa, achando Tori divertido e muito interessante. A expressão de Aissa tornou-se pensativa.
Primeiro o mago misterioso, agora este aventureiro novato. Ela decidiu que era melhor ficarem de olho nele. O objetivo de Gashiyama Tori neste novo mundo era simples, destacar-se como o mago mais forte enquanto desfrutava discretamente de uma boa bebida e um lanche, ouvindo os rumores sobre seus próprios feitos lendários. Mas, no seu primeiro dia após reencarnar, ele se destacou muito mais do que o pretendido, não lhe sobrando tempo para desfrutar daquela bebida. Esse era o plano, pelo menos. Ele resolveu ser mais cuidadoso em como agiria como mago dali em diante, determinado que, desta vez, ele finalmente apreciaria aquela bebida. Sua recém-descoberta determinação foi instantaneamente abalada. Ele avistou Marine, a bruxa, seguindo-o por um beco e uma onda de pânico o dominou. Ele se perguntou, freneticamente, por que a única pessoa que ele mais queria evitar o estava seguindo, e por que ela era tão ruim nisso. Ele temeu o pior, que ela tivesse de alguma forma descoberto sua verdadeira identidade. Ele tentou se acalmar, raciocinando que não era possível. Quando salvou o grupo de Aissa, ele usou magia dimensional para esconder suas características e até alterou sua voz. Não havia como ela saber. Com esse pensamento, ele continuou seu caminho, fazendo o possível para não fazer nada suspeito. Ele olhou para trás, confirmando que Marine ainda o seguia, suas intenções um completo mistério. Nesse momento, a voz de Aisu chamou, perguntando o que ele estava fazendo. Antes que ele pudesse responder, Marine o alcançou, chamando de Marine-san. Ele suspirou, dizendo a ela novamente para largar o honorífico formal. Ela fez beicinho em resposta. Ele não pôde deixar de notar que ela começou a se aproximar dele desde que lhe deu alguns lanches. Essa crescente proximidade, no entanto, teve um custo. Sua reputação havia chegado ao fundo do poço, com todos acreditando que ele estava manipulando a jovem bruxa. Ele ouviu sussurros de que estava constantemente se agarrando a ela, até mesmo subornando seu grupo, a lâmina de giz. O perigo de ela descobrir sua identidade o fazia querer manter distância. No entanto, ele não conseguia forçá-la a se afastar. Ele se virou para ela e pediu desculpas, explicando que não gostava que ela usasse Sam porque eram amigos. Ele admitiu para si mesmo que ela era sua primeira amiga neste mundo. Tomando suas palavras como uma abertura, Marine perguntou se ele estava livre hoje. Ele foi pego de surpresa pela franqueza dela. Ela se inclinou para mais perto, com uma expressão séria, e perguntou se ele queria fazer umas coisas ruins com ela. O rosto de Tori corou de choque e confusão, uma reação espelhada por Aissa, que os espionava. O verdadeiro significado de suas palavras era muito mais estranho do que ele poderia ter imaginado. Marine apareceu, encharcada de mel e segurando um pegador de mel, oferecendo-lhe uma prova. O convite bizarro deixou tanto Tori quanto Aissa completamente perplexos, questionando o que diabos ela poderia querer dizer com fazer coisas ruins. Sua oferta ambígua deixou Tori completamente perplexo, levando-o a pedir um esclarecimento. Perto dali, uma Aissa escondida entrou em pânico, convencida de que precisava intervir antes que Marine cometesse um erro terrível. Ela então explicou seu verdadeiro significado, queria ir comer uma super doce bomba de calorias, uma sobremesa tão densa em calorias que seria uma má ideia comê-la antes de trabalhar. A realidade mundana de seu convite chocou Tori. Ele suspirou, com uma mistura de alívio e exasperação no rosto, e concordou em acompanhá-la, admitindo para si mesmo que deveria ter esperado algo assim. De seu esconderijo, Aissa se encolheu, percebendo que precisava refletir seriamente sobre suas próprias suposições absurdas. Algum tempo depois, os três estavam sentados em um café. Enquanto Marine começava a comer uma sobremesa enorme, Aissa, que decidiu se juntar a eles, perguntou se Tori também ia comer a bomba. Ele gesticulou para sua própria porção, muito menor, afirmando que era mais do que suficiente para ele. A refeição deles foi interrompida quando Marine anunciou o retorno de Sarah. Tori ergueu o olhar, reconhecendo o nome da vice-líder da lâmina de giz enquanto a mulher mascarada se aproximava da mesa deles. Ela confirmou que Sarah finalmente havia se recuperado da luta contra o dragão. Tori expressou seu alívio sincero, feliz em ouvir as boas notícias. Ele sentiu uma sensação de paz, pensando que com Sarah de volta, a lâmina de giz logo estaria operacional novamente. Seus pensamentos foram interrompidos, no entanto, quando Marine sussurrou seu nome, chamando sua atenção. Ela olhou para ele com melancolia, explicando que o retorno de Sarah significava que ela não poderia passar tanto tempo com ele. Tori percebeu o quanto ela valorizava a amizade deles. Ela ofereceu a ele o resto de sua sobremesa, mas rapidamente retirou a oferta, pedindo em vez disso um pedaço da dele. Antes que ele pudesse responder, ela segurou um pedaço da sobremesa dele em frente aos seus lábios, instruindo-o a dizer a. Um Tori embaraçado insistiu que podia comer sozinho, enquanto uma Aissa igualmente embaraçado o incentivava de lado para apenas obedecer. Enquanto ele abria a boca com relutância, foi subitamente puxado para trás. Aissa havia intervindo, arrancando da mesa e gritando para Marine se afastar de seu mestre, chamando-a de besta. Tori ficou completamente atônito com o ataque repentino e agressivo. Ele se vê subitamente confrontado por uma jovem maga irritada, identificada como Ven, a fada do fogo da lâmina de giz. Ela aponta um dedo acusador, exigindo saber quem ele é. Marine se interpõe, pedindo para Ven se acalmar e explicando que Tori é seu amigo. Não convencida, Ven insiste para sua mestra que Tori é um trapaceiro. Quando Marine pergunta a Tori se ele a está usando, ele nega categoricamente, o que só enfurece Ven ainda mais.
Ela cerra o punho em frustração, resmungando baixinho sobre a ingenuidade de sua mestra. Vem lamenta não conseguir confiar em uma besta como ele tão facilmente. Ele a observa, com um brilho de reconhecimento nos olhos. Tori se lembra que essa garota é bem conhecida na cidade de Boris como a discípula maluca de Marine. Enquanto Vayne se derrete pela suposta pureza de Marine, esta tenta acalmar a situação, dizendo a Tori que eles deveriam ir para casa e inventando uma história sobre uma reunião de emergência. Ele sorri gentilmente, dizendo para ela não se preocupar com ele. Apesar de suas palavras, ele admite para si mesmo que, honestamente, se sentirá um pouco solitário. Sua honestidade parece tocá-la. Marine se desculpa, admitindo que foi culpa dela ele ter sido envolvido nisso. Ela diz que a reação dele foi igual à dela e, em seguida, o incentiva suavemente a terminar seus doces. Ele oferece um simples obrigado em resposta. Marine acrescenta que também sentirá falta dele, o que faz Tori se encolher por dentro, pensando que a alegria forçada dela é, na verdade, mais dolorosa de ouvir. Ele caminha sozinho pelas ruas da cidade, suspirando de exasperação. O objetivo de se destacar mantendo sua identidade oculta parece cada vez mais difícil. Sua frustração aumenta. Ele percebe que, se pessoas de tão alto perfil continuarem a segui-lo, não conseguirá manter sua persona de mago secreto de jeito nenhum. Ele reflete que só conseguiu desempenhar esse papel no primeiro dia. Para alcançar seu objetivo, ele conclui que terá que lidar com essa garota em breve. Sem que ele perceba, Marine espia por trás de um prédio, observando-o partir. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz chamando seu nome. Um homem com cabelo espetado e claro e uma grande espada no ombro bloqueia seu caminho, identificando-o como Tori, o velho novato. Tori, irritado com a falta de apresentação, pergunta friamente quem ele poderia ser. Ele se viu confrontado pelo aventureiro de cabelo espetado, que, com um sorriso malicioso, derramou uma bebida de propósito em sua perna. Opa, disse o homem com falsa inocência. Foi mal. A confrontação moveu-se para um beco mais silencioso, onde Tori sentiu uma mana estranha e perturbadora emanando de seu oponente. Rude gesticulou vagamente, questionando por que uma certa pessoa havia demonstrado tanto interesse em Tori. Com um sorriso confiante, Rude declarou que, a essa distância, ele poderia lutar com tudo sem se preocupar em matá-lo. Ele enfatizou a ameaça pisando com força, quebrando os paralelepípedos sob seus pés, enquanto Tori se perguntava o que o homem estava planejando. O aventureiro então avançou, gritando que deveria se apresentar apropriadamente. Mas antes que pudesse diminuir a distância, um clarão de aço e cabelo claro surgiu entre eles, parando-o abruptamente e deixando Tori atônito. A figura que interveio era ninguém menos que a guerreira Marine. Com uma pequena adaga ornamentada pressionada firmemente contra a garganta de Rude, ela se desculpou calmamente por sua própria apresentação tardia, identificando-se como Aissa Garden, a líder da Chalkblade. Atordoado e enfurecido, Rude exigiu saber por que ela estava protegendo Tori. Aissa respondeu friamente que ele estava fazendo a pergunta errada, insinuando que suas próprias ações é que deveriam ser questionadas. Ela voltou seu olhar para o agressor, com uma expressão firme. Ela perguntou retoricamente se um motivo era realmente necessário para proteger alguém. Um suor frio brotou no rosto de Rude enquanto a realidade de sua situação o atingia. Ele gaguejou, perguntando nervosamente se a lâmina dela havia cortado alguma coisa. Seus medos foram confirmados, embora não da maneira que ele esperava. Seu cinto de couro grosso havia sido cortado de forma limpa, e a fivela se soltou. Enquanto suas calças começavam a escorregar, Rude soltou um grito de pânico. Aissa, com perfeita compostura, embainhou sua pequena lâmina e ofereceu um pedido de desculpas simples, quase zombeteiro. Ela se vira para Tori, com um leve sorriso nos lábios, e pergunta se suas ações foram talvez impróprias para uma dama. Tori apenas a encara, sem palavras. Ao fundo, o humilhado Rude levanta as calças, amaldiçoando sua incapacidade de desafiar alguém da lâmina de giz e jurando que ela se lembrará deste dia. Enquanto se afastam da cena, ela reflete em voz alta, imaginando quem era aquele homem e admitindo que o encontro a incomoda. Tori a alcança, dirigindo-se a ela formalmente como Aissa-san da lâmina de giz. Ela se vira para encará-lo, reconhecendo seu nome, Tori-san. Ela menciona ter ouvido falar dele e observa que sua companheira de equipe, Marine, aparentemente esteve sob seus cuidados. Ele se apresenta formalmente como um aventureiro novato chamado Tori e expressa sua sincera gratidão pela intervenção dela. A compostura dela se abala um pouco enquanto ela insiste, com ênfase exagerada, que sua presença foi pura coincidência. Ela afirma que acabar salvando um amigo de Marine foi apenas uma questão de sorte. Tori concorda verbalmente, mas, internamente, ele observa que ela é péssima em mentir. Enquanto ele a observa, a expressão de Aissa muda. Ela se inclina um pouco, com um olhar de súbita percepção em seu rosto, e pergunta se eles já se encontraram em algum lugar antes. A pergunta assusta Tori, que nega imediatamente, insistindo que ela deve estar enganada. Ela parece aceitar a negação dele por enquanto. Anunciando que irá relatar o incidente à guilda, ela se prepara para partir. Um Tori agitado concorda com entusiasmo, acrescentando que ela está certa em estar curiosa sobre o homem que o atacou. Enquanto ela se afasta pela rua, ela diz por cima do ombro, esperando que se encontrem novamente. Tori a observa partir, questionando-se silenciosamente por que ela o estava seguindo. Seus pensamentos se voltam para dentro. Um sorriso largo e genuíno se espalha por seu rosto ao perceber o quão incrível ela foi.
O sorriso desaparece rapidamente, substituído por uma careta de autorrecriminação. Ele se sente patético, reconhecendo que, apesar de ter recebido habilidades poderosas, ele não é nada comparado a ela. Ele se lembra da recente missão de investigação, um flash de memória o lembrando de sua própria impotência durante a crise. Ele também não pôde fazer nada naquela vez. Parado sozinho na rua, ele cerra o punho em frustração. A realidade de sua situação se assenta. Este é um mundo onde sua vida está em perigo constante. Ele entende que, se não fosse por outros o salvando, ele já estaria morto 2 vezes. Ele não consegue nem se proteger, muito menos perseguir sua ambição tola de se tornar o mais forte. Ele se afasta da estalagem, seu rosto uma máscara de autoavaliação sombria. O encontro com Aissa deixou um gosto amargo, e um único pensamento ecoa em sua mente: ele é totalmente patético. Mas esse sentimento de inadequação rapidamente se transforma em determinação. Seus olhos se estreitam com firmeza enquanto ele decide reacender seu espírito. Ele jura trabalhar ainda mais, prometendo a si mesmo que conquistará o direito de finalmente desfrutar de sua bebida. Com esse novo propósito, ele anuncia sua partida da estalagem, dizendo ao estalajadeiro Goliath e à jovem Lip que tem algo a fazer. Eles se despedem com votos de um dia bom e seguro. Ele entra na guilda dos aventureiros e se aproxima do balcão. Ele informa confiantemente a recepcionista que quer fazer o exame de promoção para 3 estrelas a fim de ganhar mais experiência por conta própria. A recepcionista o encara, surpresa, perguntando se ouviu direito. A surpresa dela dá lugar a uma correção educada, mas firme. Ela explica que o exame de promoção para 3 estrelas é uma missão de escolta e, como tal, ele não pode aceitá-la sozinho. Tori fica chocado com essa regra inesperada. Ela continua, afirmando que a guilda, na verdade, recomenda que os aventureiros nunca operem sozinhos, pois existem limites inerentes ao que uma única pessoa pode realizar. Tori ouve, começando a entender a lógica. Ele pergunta quais são suas opções, dado seu status de aventureiro solo. A recepcionista sugere que ele poderia formar um grupo temporário com outro aventureiro solo ou pedir para se juntar a um já existente. Perto dali, outros aventureiros murmuram que o exame é projetado especificamente para testar o trabalho em equipe, e é por isso que passar nele desbloqueia mais tipos de missões. Levando o conselho dela a sério, ele se vira para o salão movimentado da guilda. Ele chama a atenção da multidão, perguntando se alguém estaria disposto a ajudá-lo com sua missão de promoção. A resposta é imediata e hostil. Os aventureiros no salão explodem em desprezo, questionando que em sã consciência formaria um grupo com ele. Eles declaram que é seu castigo por ser amigável com Marine-san, admitindo abertamente seu ciúme e desejando eles mesmos serem próximos dela e de seu grupo, Shoutblade. Chocado e em silêncio pela rejeição coletiva, Tori fica perplexo, sem saber o que fazer. A recepcionista sugere, sombriamente, que ele poderia esperar meses por novos aventureiros que não ouviram os rumores. Nesse momento, uma voz clara corta sua confusão, oferecendo uma alternativa: então por que não vem com a gente? Ele reconhece a voz instantaneamente ao olhar para um par de botas de armadura familiares. A oferta veio de Aissa, a renomada líder do grupo Shoutblade. Seu formidável grupo de aventureiros estava com ela, um espadachim confiante, uma batedora encapuzada, uma maga emburrada e uma clériga de aparência gentil. Diante dessa proposta inacreditável, ele ficou totalmente atônito. Gaguejou que jamais poderia se tornar companheiro de equipe deles, questionando por que isso estava acontecendo, pois sentia que viviam em um mundo completamente diferente do seu. Enquanto a cena mudava, seus pensamentos ecoavam sua confusão, perguntando-se por que continuava se envolvendo com eles. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o aventureiro que havia assediado Tori anteriormente estava sendo duramente repreendido. Um homem de longos cabelos escuros o repreendia, afirmando que lhe fora dito para investigar o velho novato, não para atacá-lo. O subordinado curvou-se profundamente, desculpando-se profusamente por suas ações. O homem apavorado, dirigindo-se a seu superior como Ekan-sama, prometeu desesperadamente que não o decepcionaria da próxima vez e jurou que seria útil. Sua súplica foi recebida com um golpe forte. Ekans declarou que não haveria próxima vez para os inúteis e o chamou de idiota, ordenando em seguida que outro subordinado limpasse o lixo. Voltando sua atenção para um subordinado diferente, Ekans deu uma nova ordem: espalhar mais rumores sobre o velho novato. Ele explicou que as coisas seriam muito mais fáceis para ele se Tori ficasse isolado. O subordinado concordou, embora parecesse questionar os métodos de seu líder. O líder, identificando-se como Arrow, admitiu que gostava de atormentar os fracos. Ele revelou que seu plano era encurralar Tori lenta e metodicamente, tudo por causa da atenção que o novato havia recebido de todas aquelas mulheres. Com um sorriso sinistro, Arrow refletiu que, com um bom sacrifício tão perto da Shoutblade, ele, o Rei Serpente, líder da Toca da Serpente, poderia finalmente conseguir o que queria com aquelas beldades. Uma jovem se apresenta como Elise, filha da casa de Boris, explicando que está fugindo e precisa esconder sua identidade. Ela se preocupa com o que será dela. Ice imediatamente a tranquiliza, prometendo que a levarão ao seu destino ou morrerão tentando. Vem acrescenta solenemente sua própria promessa de manter a dama segura. Visivelmente comovida, Elise agradece a Aissa, expressando sua confiança de que conseguirá chegar à próxima cidade com ela ao seu lado. Aissa, tocada, comenta o quanto a dama cresceu. Tori observa a troca com uma expressão de confusão, enquanto Ven afirma silenciosamente o sentimento de Aissa.
A demonstração de emoção é interrompida quando Aissa se vira para Touri, repreendendo por ser tão ruim em entrar na encenação. Ela declara que eles deveriam largar o teatro e seguir em frente. Em resposta, Elise esclarece toda a situação. Este é o cenário para o exame de promoção deles, cujo objetivo é escoltar um VIP de Boris Atolk. Ela explica que, embora esteja desempenhando o papel de VIP, ela também é sua examinadora e espera que ele leve a tarefa a sério. Aissa ri, admitindo que estavam brincando, mas que a missão em si é muito real. Touri aceita formalmente que estará sob os cuidados dela pelos próximos 4 dias. Aissa o encoraja a relaxar, garantindo que o grupo atuará como seu suporte e seguirá suas ordens na estrada. Ele promete fazer o seu melhor, embora questione internamente se ela realmente confia nele ou está apenas testando suas capacidades. Assumindo o papel de comandante, ele começa a delinear a formação do grupo. 3 guarda-costas cercarão a nobre dama a cavalo. Ele designa a si mesmo, Lilithan e Marine para essa função, com Aissa servindo como comandante-geral e combatente principal. Ele continua a atribuir papéis. Sara irá na frente como batedora, enquanto Vayne ficará na retaguarda para dar suporte a todo o grupo. Aissa também servirá como cocheira e guarda-costas de emergência. Vayne fica emocionada com a responsabilidade, percebendo que o destino de seu mestre está em suas mãos. Saran, que aparentemente é andrófoba, confirma silenciosamente suas ordens escrevendo em uma pequena lousa. Usando um mapa, ele então explica sua escolha de rota. O caminho mais curto pelas montanhas é muito perigoso, cheio de monstros fortes e com risco de deslizamentos de terra devido às fortes chuvas recentes. Para priorizar a segurança da VIP, eles pegarão a rota oeste, mais longa, através das planícies, onde terão que lidar apenas com ladrões e monstros mais fáceis de controlar. Aissa concorda que não é um plano ruim. Apesar da aprovação dela, Touri sente como se ela o estivesse julgando. Ele também percebe Elise observando com um olhar intenso e avaliador, um olhar que o faz lembrar de sua vida passada em um escritório corporativo. Com os preparativos concluídos, o grupo parte. Marine imediatamente pede lanches a Touri, mas ele diz que podem comer mais tarde. Vayne tem um pequeno acesso de raiva, questionando como Marine ousa recusar a gentileza de seu mestre. Enquanto a jornada começa, Touri se enche de preocupação. Ele lidera o grupo ao lado da carruagem, mantendo uma postura profissional. Elise se vira para ele, comentando que ele é incrível. Quando ele pergunta o porquê, ela explica que a maneira como ele apresentou as ordens e informações pareceu muito habilidosa. Ele simplesmente minimiza, dizendo que não foi nada de especial. Ela insiste, no entanto, afirmando que nunca teria imaginado que ele era um novato que trabalhava sozinho até agora. Com um sorriso confiante, ela lhe assegura que ele passará no exame sem problemas. Ele agradece discretamente, refletindo internamente que as habilidades de comunicação que aprimorou em sua antiga empresa se mostraram úteis. Sua expressão então muda para uma de preocupação. De repente, ela pede desculpas, admitindo que algo é culpa dela. Touri, pego de surpresa pela mudança abrupta de assunto, pergunta o que ela quer dizer. Ela explica que está ciente dos maus rumores que circulam sobre ele e se preocupa que tenham começado porque ela tem passado muito tempo em sua companhia. Ele imediatamente descarta a preocupação dela, insistindo que não é culpa dela e que, na verdade, ele é quem se preocupa em arruinar a reputação dela. Enquanto a conversa deles continua, Vayne aparece de repente entre eles com uma expressão furiosa. Ela avisa Elise para não cantar seu mestre, declarando que está vigiando com seu sentido de mana. Enquanto Elise fica surpresa, Touri fica simplesmente confuso com o termo. Vayne, atrapalhada, esclarece que não estava acusando Elise de nada e manda ela voltar para seu posto. Sua confusão leva Vayne a perguntar, incrédula, se ele nem sabe o que é sentido de mana. Ele se desculpa, admitindo que seu conhecimento de magia é limitado. Elise explica que é uma busca simples realizada com mana e sugere que Touri provavelmente também poderia aprender, o que o surpreende. À distância, Lilithan comenta como a vida de Vayne deve ser divertida, enquanto Aissa resmunga droga em frustração. A irritação da guerreira transborda. Aissa avança, agarra Vayne por suas vestes e a levanta no ar, dizendo à jovem maga para voltar ao seu posto. Ela acusa Vayne de tentar dar a Touri e Elise uma oportunidade de se aproximarem, provocando uma maldição gritada de Vayne dirigida a Lilithan. Depois de despachar Vayne, ela se vira para Touri com um sorriso predador. Ela elogia sua força aparente, e quando ele agradece, ela insiste que seu instinto está sempre certo. Inclinando-se para perto, ela faz uma proposta, pedindo que ele passe a noite com ela, apenas os dois. Touri fica sem palavras e corado, completamente chocado com a ousadia dela, enquanto Lilithan chama ao fundo. Antes que ele possa formular uma resposta, Elise intervém, com uma expressão gélida. Ela diz a Aissa para não roubar Touri, afirmando que ele já tem planos com ela para aprender magia. Ela chama a proposta de Aissa de rude, embora Touri esclareça fracamente que na verdade não havia prometido nada. Ignorando, Elise se vira, claramente chateada. Ele pergunta o que a deixou tão brava, mas ela nega estar brava, deixando totalmente perplexo enquanto a jornada continua. Enquanto a expedição do grupo de aventureiros continua, eles viajam por uma estrada ampla e aberta. Aissa, notando o bom ritmo deles, sugere que parem para almoçar. Touri concorda prontamente, aproveitando a oportunidade para lhe fazer uma pergunta que o estava intrigando. Ele pergunta por que não encontraram nenhum monstro, em seguida, questiona se ela conhece uma técnica chamada cloaking.
Aisa confirma que sim, comentando que suspeitava que ele não saberia sobre isso, já que ele é um novato. Ela explica que o cloaking é um método de envolver o próprio humano ao redor do corpo ou da arma para aumentar a força. É uma técnica um tanto complicada, ela acrescenta, mas qualquer pessoa com mana pode aprender a fazê-la. O poder do efeito depende diretamente da força do mana do usuário. Tori entende agora. A explicação aciona uma lembrança da estranha sensação que sentiu durante seu confronto com um outro aventureiro. Ele percebe que o que testemunhou naquela época deve ter sido a técnica de cloaking. Percebendo seu interesse, Aisa se oferece para ensiná-lo a técnica, já que eles têm algum tempo. Tori fica surpreso com a amizade inesperada dela, mas aceita a oferta com entusiasmo, declarando que adoraria aprender. Ele concorda em reservar um tempo depois do almoço. Enquanto caminham para uma área aberta, Aisa lhe entrega uma simples espada de madeira. Tori a pega, com uma expressão de confusão no rosto, imaginando para que serve. Ela esclarece que, antes de ensiná-lo a técnica, vai treinar com ele para ter uma ideia geral de quem ele é. Para espadachins, ela explica, sentir a sensação das técnicas de outra pessoa é uma maneira muito melhor de conhecê-los do que uma simples conversa. Tori fica impressionado, percebendo que este é o caminho da espada. O resto do grupo observa enquanto Aisa comenta que aquilo parece divertido. Marine adverte para manter o treino leve para não impactar o exame, mas Ven grita para Aisa espancar a fera até virar polpa. Tori ouve, desanimado por estarem fazendo tanto alarde. Enquanto isso, Saran vigia os arredores. Marine se vira para Tori e pergunta se ele está pronto. Ele confirma, nervoso, entendendo que este é um teste para estabelecer suas capacidades. Marine então se oferece para dar o sinal de início para a luta entre ele e Aisa. Tori se prepara para a luta. Ele reconhece que a diferença de habilidade entre eles é enorme, mas vê isso como uma boa oportunidade. Tendo treinado todos os dias, ele decide testar seu progresso tentando acertar pelo menos um único golpe nela. Ele mal tem tempo de reagir. Aisa declara o início da luta e, no mesmo instante, avança com uma velocidade estonteante. Seus olhos se arregalam em choque enquanto ele se prepara para o ataque impossivelmente rápido. Sua mente dispara, um único pensamento se cristalizando em seu pânico. Ele havia baixado a guarda, mesmo sabendo que ela segurava uma espada. Mas o golpe nunca o atinge. Aisa para uma curta distância, lembrando de suas palavras na guilda, que ela não confiava nele. Com um tom calmo, mas firme, ela o instrui a corrigir sua postura. Ele gagueja, sobrecarregado pela enorme diferença em suas habilidades, percebendo que é impossível acertar um único golpe nela. Aisa, no entanto, simplesmente diz para ele não se preocupar, garantindo que eles têm muitas poções caso ele se machuque. Enquanto isso, o resto do grupo observa com desapontamento. Lilitan questiona seu próprio julgamento, notando que o espírito de Tori já parece quebrado. Marine expressa sua consternação por ele nem sequer conseguir segurar a espada corretamente, enquanto Ven conclui sem rodeios que ele deve ser um fracote. As palavras delas o alcançam, mas ele rejeita internamente suas opiniões. Ele está plenamente ciente de que não possui talento inato além dos dons que recebeu, e o pensamento de sofrer sem motivo o tenta simplesmente se render. Enquanto ele hesita, Sarah reconhece a verdade, Aisa é incrivelmente forte, e Tori não pode vencer. No entanto, ela hesita, sentindo que há algo mais. Marine, porém, a interrompe com convicção, afirmando categoricamente que Tori não é fraco. A voz dela ecoa, gritando para Tori dar o seu melhor. Seu encorajamento o atinge em cheio. Ele sabe que apenas se esforçar ao máximo pode não mudar o resultado, mas percebe que fugir sem dar tudo de si seria patético. Com determinação renovada, ele libera uma onda de mana, surpreendendo Aisa com sua intensidade. Ele avança, sua lâmina encontrando a dela em um poderoso choque de aço. O impacto estilhaça o chão sob seus pés. A troca termina em um instante. Tori é forçado a se ajoelhar, a lâmina de sua espada quebrada e caindo no chão. Aisa permanece de pé sobre ele, vitoriosa. Os membros de seu grupo observaram o resultado com uma mistura de choque e admiração. Ven, rangendo os dentes, resmungou sobre a besta impertinente, enquanto Marine e Lilitan estavam abertamente maravilhadas, exclamando que era incrível ele ter conseguido acertar um golpe em Aisa. Diante de uma Aisa atonita, ele próprio estava igualmente confuso, percebendo de repente que havia usado a habilidade ocultação. Ele se perguntou se era por isso que se sentirá tão forte. Quando Aisa exigiu saber como ele a usou sem perceber, ele só conseguiu explicar que não sabia, supondo que estava apenas na zona de combate. Ele então abriu um sorriso largo e sincero, esclarecendo que sua única motivação foi que Marine lhe disse para dar o seu melhor. Aisa ficou surpresa com um motivo tão simples. Como recompensa, Marine ofereceu-lhe uma bomba doce, que ele imediatamente reconheceu como um doce de monstro notoriamente caro. Sua sinceridade pareceu ter um efeito inesperado em Aisa, que ficou corada, com a guarda completamente baixa. Os outros notaram algo errado. Ven e Sarah apontaram que o fecho da placa peitoral de Aisa havia se soltado. De repente, ciente de sua situação, ela ficou extremamente envergonhada, tentando se cobrir. Tori, desviando o olhar, declarou o treino encerrado, já que sua espada de treino estava quebrada. Ele calmamente disse a ela para se vestir primeiro, o que pareceu irritá-la ainda mais. Marine, com um ar atrevido, perguntou se esse resultado inesperado também fazia parte de seu talento, provocando sobre suas preferências.
Enquanto Touri gaguejava em negação, Aissa, recuperando um pouco da compostura, disse para não se preocupar, ela tinha outra espada. Seus olhos se arregalaram de terror, acreditando que ela agora pegaria sua arma de verdade para matá-lo. Enquanto o crepúsculo começa a cair, o grupo decide acampar para a noite. Touri reflete que talvez tenha finalmente se acostumado a viajar com este grupo. Aissa sugere alegremente que eles façam uma festa para marcar o primeiro dia, mas Touri, nervoso, insiste que devem permanecer vigilantes para proteger Elise. Sua resposta séria é recebida com provocações. Aissa declara que ele deve estar apaixonado por Elise, enquanto Marine expressa incredulidade de que Touri a acha adorável. Mortificado, Touri grita de volta que foram elas que inventaram todo esse cenário. Ele então volta sua atenção para Aissa, questionando se ela está realmente levando a sério a premissa do exame. Com um olhar astuto e semicerrado, ela o acusa de se aproveitar da situação para olhar o peito de alguém, insinuando que ele tem segundas intenções. Touri percebe com horror que ela ainda guarda um enorme rancor do encontro anterior, insistindo freneticamente que foi um acidente. Mais tarde, enquanto cuida sozinho de uma fogueira crepitante, ele reflete sobre a raiva de Aissa. Ele admite que despir alguém acidentalmente não é algo fácil de perdoar, mas vê um benefício em potencial. A hostilidade dela poderia ajudar a manter a distância que ele precisa para atuar como misterioso mago dimensional. No momento em que ele espera que as coisas possam dar certo, um grito agudo de Aissa quebra o silêncio. Temendo um ataque de monstro, ele corre em direção ao som. Ele atravessa as árvores e encontra as mulheres do grupo se banhando em um rio. Ele grita, perguntando se elas estão bem, apenas para ser recebido pelos rostos atônitos de Elise, Marine e outra mulher idêntica a Elise. Ele gagueja, tentando explicar que pensou que elas estavam em perigo. Elise, no entanto, olha para ele com um sorriso conhecedor, dizendo que estava preocupada com ele e perguntando se ele veio dar uma olhada. Touri fica sem palavras com a provocação dela. De repente, um tapa forte estala em seu rosto. Aissa, corando furiosamente, para diante dele e grita que ele é um pervertido. Ele recua com o golpe, oferecendo um pedido de desculpas fraco. Marine, agora vestida, explica casualmente que a culpa foi dela por apalpar Aissa, o que causou o grito. Aissa, nervosa, retruca que Marine não deveria transferir a culpa e que ela havia dito para não fazer isso. A discussão delas continua enquanto Marine declara que deixar seios tão perfeitos intocados seria um crime. Aissa grita de volta que o ato de tocar é o crime. Imperturbável, Marine se vira para Touri e pergunta se ele gostaria de tentar apalpar os seios dela, deixando-o completamente perplexo. Enquanto Marine continua a importunar Aissa, a conversa caótica delas é interrompida por um baque seco. Uma flecha atinge um poste próximo. Touri a reconhece instantaneamente como uma flecha de mensagem e, com um sobressalto, percebe que Sarah não está com eles. Ele encara o bilhete amarrado à flecha, perplexo. É de Sarah, dizendo simplesmente que ela tomará banho mais tarde sozinha e que não precisam se preocupar. Ele se pergunta em voz alta que tipo de motivo sem sentido justificaria o uso de uma mensagem de flecha para isso. Enquanto ele fica ali, confuso, Aissa chama seu nome. O tom dela é firme ao convocá-lo para uma conversa particular após o término de seu treinamento de sentido de mana com Marine, deixando claro que recusar não é uma opção. Mais tarde naquela noite, ele se senta sozinho junto à fogueira, esperando por ela. Ele reflete sombriamente consigo mesmo que, com uma intimação daquelas, só deve lhe restar algumas horas de vida. Quando ela finalmente se junta a ele, ele ergue o olhar e fica momentaneamente chocado com a beleza dela. Ele imediatamente se repreende, pensando que não deveria ter tais pensamentos nessa situação tensa. Percebendo seu olhar fixo, Aissa pergunta se há algo em seu rosto, fazendo-o gaguejar que não é nada. Ela então junta as mãos e começa a esclarecer as coisas, começando com um pedido de desculpas por chamá-lo de velho novato. Ela continua, expressando também remorso por ter agido de forma tão rude e dito coisas duras para ele. A mudança repentina em seu comportamento o deixa totalmente surpreso. Ele só consegue gaguejar o nome dela em resposta. Aissa admite que se arrepende de suas ações, esclarecendo que na verdade nunca pensou que ele fosse uma má pessoa. Ela explica que tem um bom faro para o caráter das pessoas e, mais importante, notou como Marine parece feliz sempre que os dois estão conversando. Sua expressão fica séria enquanto ela explica seu dever como líder da Shoutblade. Não bastava que ele estivesse se aproximando de Marine, ela teve que investigá-lo para garantir que suas companheiras estivessem seguras. Touri finalmente entende o raciocínio dela, percebendo que essa dedicação feroz é o motivo pelo qual os membros de seu grupo a adoram tanto. Ele diz a ela para não se preocupar com isso. Um sorriso pequeno e genuíno aparece no rosto de Aissa enquanto ela agradece o elogio. Em seguida, ela acrescenta outro pedido de desculpas, desta vez por tê-lo esbofeteado na guilda, admitindo que entrou em pânico. Ela elabora, explicando que seu nome tem um peso significativo e, se o tivesse tratado com gentileza desde o início, ele poderia ter sido excluído pelos outros. De certa forma, suas ações foram para protegê-lo. Ela então levanta um dedo, avisando-o para não ter a ideia errada sobre seus motivos. Antes que ele possa perguntar o que ela quer dizer, seu rosto se abre em um sorriso largo e ameaçadoramente doce. Com uma alegria sombria, ela declara que nunca o perdoará por espiar seu corpo nu. Atrapalhado, Touri insiste que foi um acidente que ele realmente sente muito, mas seus apelos parecem não ter efeito. Mais tarde, com o ar limpo entre eles, o acampamento mergulha em uma quietude pacífica. Dentro da tenda, Aissa, Marine,
Lilita e Vayne dormem profundamente. Em seus sonhos, Vayne murmura suavemente por seu mestre. Enquanto os outros dormiam, Tori sentou-se perto da fogueira durante seu turno de vigia. Com bastante tempo de sobra antes do fim de seu turno, ele decidiu que era a oportunidade perfeita para começar alguns testes. Ele se levantou, lembrando-se da técnica de sensoriamento de mana que Marine lhe ensinara. Ele estava confiante de que, se conseguisse aplicar aquele princípio, sua própria magia dimensional deveria funcionar tão bem quanto, se não melhor. Concentrando sua vontade, o mundo ao seu redor pareceu se dissolver em linhas de energia enquanto ele invocava o feitiço, detecção. O resultado foi imediato e surpreendente. Ele percebeu o que tinha conseguido, maravilhado com o quão detalhada era a percepção sensorial. Ele podia perceber tudo, pequenos animais escondidos nos arbustos, as formas adormecidas de suas companheiras e até mesmo um esquilo empoleirado em um galho distante. Ele entendeu então que seu feitiço dimensional, detecção, era uma versão muito superior ao sensoriamento de mana. Enquanto o último só conseguia sentir mana, sua habilidade permitia que ele compreendesse a realidade física de tudo ao seu redor, tornando um feitiço de busca incrivelmente poderoso. Uma percepção súbita e horrível o atingiu. Ele tinha acabado de ver as integrantes da Shoutblade enquanto dormiam. Agarrando a cabeça de vergonha, ele entrou em pânico, pensando que suas ações o tornavam um pervertido. Ele prometeu a si mesmo ser muito mais cuidadoso com o uso desse poder no futuro. Sua crise interna foi interrompida quando seu feitiço de detecção captou movimento. 2 kobolds se aproximavam do acampamento. Ele imediatamente deixou sua vergonha de lado, reconhecendo que lidar com a ameaça iminente era a principal prioridade. Encarando as criaturas, ele desembainhou sua lâmina com um sorriso sombrio. Ele sabia que aqueles kobolds em particular não tinham nada a ver com seu passado, mas ainda guardava rancor de sua espécie e queria alguma vingança. Decidindo que eles seriam cobaias perfeitas para uma nova habilidade, ele ativou outro feitiço, ocultação. O poder fluiu através dele. Ele avançou, e sua lâmina cortou os ossos do primeiro kobold com uma facilidade chocante, apesar de ele não ter colocado muita força no ataque. Ele ficou impressionado com o poder da ocultação. Seu foco então se voltou para os monstros restantes. Eles estavam se separando para um ataque em pinça, uma estratégia muito mais avançada do que ele esperava de meras feras. Apesar de suas táticas, ele não se impressionou, considerando uma tolice eles tentarem sobrepujá-lo em seu estado atual. No entanto, quando ele se moveu para atacar o próximo, o kobold congelou, com os olhos arregalados de terror, e então se virou e fugiu. A retirada repentina pegou Tori completamente de surpresa. Ele percebe que com sua magia de ocultação, pode aprimorar seu corpo para igualar a velocidade dos kobolds. Com o impulso de movimento, ele captura-um com facilidade, refletindo sobre o quão difíceis eles foram da última vez que os enfrentou. Agora, parece não exigir esforço algum. Ele para, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto enquanto admira sua própria frieza. Sua satisfação dura pouco, no entanto, pois lamenta não ter ninguém por perto para testemunhar sua proeza. Nesse momento, ele nota mais kobolds emergindo das árvores, questionando-se se havia mais deles do que pensava inicialmente. Sua confiança se estilhaça quando uma horda massiva de kobolds emerge da floresta, muito mais do que estava presente durante a investigação do ninho. Ele encara, incrédulo, percebendo que mesmo com sua habilidade de ocultação, lutar contra tantos é impossível. Enquanto ele pesa freneticamente suas opções, considerando o uso arriscado de sua magia cortar tão perto de seu grupo, uma voz calma interrompe seu pânico. A voz pergunta qual é o problema e por que ele não os convidou para participar. Ele ergue o olhar, surpreso ao ver seu grupo inteiro, a lâmina de giz, acordado e pronto para a batalha. Aissa declara que, se ele está dando uma festa, eles vão participar. Lilita o aconselha a guardar a conversa para depois, apontando para a horda de monstros com a qual precisam lidar. Com um sorriso, Aissa salta para frente, gritando para a festa começar. Em um único e devastador arco de sua espadona, ela atravessa uma linha de kobolds. Ela comenta que já faz um tempo desde que todos os membros da lâmina de giz lutaram juntos. Seu entusiasmo é recebido com um comentário seco de Saran, que derruba outro kobold. A caçadora de feras diz a Aissa para parar de chamar aquilo de festa quando não há bebida. Ela então libera uma magia poderosa, uma bomba de água gigante que envolve e oblitera um grupo de inimigos. Respondendo ao comentário de Saran, Vayne observa que, embora não haja álcool, ela pode criar um pouco de água, se isso for aceitável. Marine acrescenta que adoraria um copo. Vayne então libera sua própria magia, um canhão de fogo que incinera outro grande grupo de kobolds em uma explosão de chamas. Enquanto os últimos monstros são aniquilados, Marine solta um bocejo, comentando que a agitação era exatamente o que ela precisava para acordar. Lilita comenta secamente que duvida que o caos ajude com o sono. Aissa observa que todos se empolgaram demais, não deixando nada para ela fazer. O campo de batalha silencia. A festa acabou. Tori encara a cena de devastação total, chocado com a forma como seus companheiros lidaram com tantos inimigos em um mero segundo. Ele não tinha dúvidas de que venceriam, mas este nível de poder é incrível. Ele finalmente entende, esta é a força da lâmina de giz, o grupo mais forte de Boris. Ele gagueja um agradecimento pela ajuda. Aissa, com um sorriso caloroso, aceita, mas ressalta que não precisou fazer nada. Sua expressão então fica séria enquanto ela pergunta por que ele não o chamou imediatamente.
Ela continua, reconhecendo que sua nova habilidade de ocultação pode fazê-lo se sentir mais forte, mas o adverte severamente que lutar contra tantos inimigos sozinho é imprudência, não coragem. Seu tom se suaviza ao acrescentar que o mais importante é que ele não se feriu. Olhando para baixo, ele se desculpa sinceramente e promete que não acontecerá novamente. Sua expressão se suaviza completamente, com um sorriso gentil, ela o lembra que agora são amigos, insistindo para que ele confie mais neles. Visivelmente tocado por suas palavras, Touri murmura o nome dela, surpreso. Após um momento, ele se recompõe e pergunta se pode dizer algo. Ele explica que, ao usar sensoriamento de mana mais cedo, captou uma assinatura de mana com a forma de uma pessoa, percebendo que era um feitiço de detecção. Aissa ouve atentamente, embora ela mesma não consiga sentir nada. Ele acrescenta que a presença desapareceu no momento em que a percebeu. Ela considera a situação, concluindo que provavelmente era apenas um aventureiro ou comerciante de passagem. Mesmo assim, ela admite que poderia ter sido um bandido e o instrui a relatar qualquer coisa suspeita que encontre no futuro, por menor que seja. Ele concorda prontamente, mas uma onda de culpa o invade ao se lembrar que seu feitiço de detecção o permitiu espiar as mulheres inadvertidamente. Como se lesse seus pensamentos, a expressão de Aissa se torna brincalhona, e ela balança o dedo, advertindo-o para não invadir a tenda delas para espiar. Mais tarde naquela noite, sob uma lua crescente, Touri está completamente envergonhado com a insinuação dela. Ele gagueja que não é nada disso, mas Aissa, vendo sua reação culpada, exige saber se ele estava realmente planejando isso, pressionando-o por uma resposta. Enquanto isso, longe do acampamento deles, uma figura solitária e encapuzada está no topo de um pico rochoso. O observador nota com um leve sorriso que o vínculo de Touri com a Shalkblade parece mais forte do que o previsto e decide que esse desenvolvimento deve ser relatado a Ekan-sama. Nas profundezas da Floresta do Não Retorno, um grupo de aventureiros jaz derrotado em meio à carnificina de um ataque de monstros. As criaturas, ferozes e aladas, são subitamente e violentamente despachadas, retalhadas em um instante. Os aventureiros sobreviventes, membros da Flor de Armadura Negra, olham incrédulos para o massacre, perguntando-se o que aconteceu. Um deles, Touri, aconselha os outros a fugirem, dizendo-lhes para deixarem o resto com ele. Enquanto observam, um herói solitário e encapuzado desce dos céus. Os aventureiros, salvos em um piscar de olhos, ficam atônitos. Eles questionam quem poderia ser a figura mascarada, especulando se ele é aquele que derrotou o dragão, ou talvez a mesma pessoa que salvou o grupo conhecido como Lâmina de Giz. O mago misterioso confirma as suspeitas deles com um sorriso confiante, reconhecendo que os rumores são verdadeiros. Ele diz aos aventureiros que podem discutir isso mais tarde e os apressa para que fujam para um lugar seguro. Enquanto eles correm, ele reflete internamente que esta é a terceira vez que salva alguém esta semana, percebendo que os rumores sobre ele devem estar se espalhando, mesmo que as pessoas não entendam toda a verdade. Seus pensamentos então se voltam para seu novo disfarce. Ele insiste para si mesmo que a máscara não é estranha, na verdade, é uma máscara super legal e heroica que ele mesmo criou usando magia dimensional. Um pingo de dúvida cruza sua mente, questionando se na verdade é brega, mas ele rapidamente afasta o pensamento, reafirmando seu estilo antes de voltar sua atenção para o resto dos monstros. Algum tempo depois, Touri chega à magnífica propriedade da Casa Garden, lar do grupo Lâmina de Giz. Uma criada o recebe na entrada, apresentando-se como Lum, a atendente pessoal da senhora Aissa Garden. Touri fica chocado ao saber que Aissa vem de uma família nobre, com direito a uma mansão e servos. Lum então se oferece para guiá-lo até sua senhora. Ela o leva a uma sala onde Aissa está esperando. Aissa o cumprimenta calorosamente, dizendo que já faz muito tempo, e dispensa Lum por enquanto. Ela convida Touri para se sentar, observando que já se passaram cerca de 2 semanas desde a última vez que se viram durante o exame de promoção. Enquanto ele se senta, ela oferece um parabéns um pouco atrasado por sua promoção. Touri humildemente desvia o elogio, afirmando que só passou porque ela e seu grupo o ajudaram. Aissa sorri com sua modéstia, comentando que suspeita que é apenas uma questão de tempo até que ele seja promovido a 4 estrelas. Ele continua a minimizar sua própria habilidade, dizendo que prefere não se destacar mais do que já se destaca. Aissa ri, achando sua maneira casual divertida. Ela o lembra de que ele estava sendo terrivelmente casual, recordando como Lilithan o forçou a mudar seu discurso formal durante o exame, insistindo que agora eram todos amigos e deveriam falar informalmente. O comentário dela o deixa nervoso. Pensando que passou dos limites, Touri rapidamente se oferece para voltar ao seu jeito mais formal de falar. Com sua sugestão, o sorriso de Aissa vacila, e ela parece desapontada. No entanto, sua expressão se suaviza em um sorriso gentil enquanto ela lhe diz que gosta bastante do jeito que ele fala agora. Touri fica surpreso com o elogio, questionando-se como conseguiu se tornar tão amigável com seus antigos arqui-inimigos. Ele pergunta se foi por isso que ela o convidou. Aissa confirma, mas acrescenta que, infelizmente, há alguns, como os da guilda, que não veem a associação deles com bons olhos. Ela elabora, revelando que alguns aventureiros aparentemente planejam machucá-lo. A causa, ela acredita, são os rumores negativos que circulam sobre eles. Touri fica atônito, questionando se ela está falando sério. Aissa explica que descobriu isso enquanto investigava, lembrando-se de uma imagem de Saru seguindo pelas ruas. Com uma piscadela brincalhona, ela se gaba de seu talento potencial como espiã e anuncia que também identificaram o principal culpado.
Assustado, Touri exige saber quem é. O homem responsável é Ekas, o Rei Cobra, um aventureiro 5 estrelas que lidera um grupo de bandidos. Ele é descrito como um indivíduo cruel e perigoso, habilidoso o suficiente para alcançar o rank de 6 estrelas se tivesse mana suficiente, e está cercado por rumores desagradáveis. Ainda sentado à sua frente, Touri questiona por que a guilda não age contra um homem assim. Ice esclarece que a guilda está muito ocupada para agir apenas com base em boatos, e que Ekas supostamente já esmagou vários aventureiros no passado. Ele processa a informação, percebendo que uma pessoa problemática agora o tem como alvo. Ice acrescenta que, mesmo que tivessem provas, ainda seria difícil fazer algo a respeito de um aventureiro 5 estrelas. Ao final da reunião, ela faz um último pedido. Se ele por acaso ouvir algo sobre o mago misterioso que derrotou o dragão, deve informá-los imediatamente. Touri, o próprio mago em questão, fica visivelmente assustado, mas cerra o punho e concorda. Ao deixar a propriedade, ele reflete sobre sua estranha relação com Aissa, irritado por ela nunca lhe dar a chance de pagar sua dívida e por sua raiva ser tão facilmente provocada. Ao chegar em sua estalagem e anunciar seu retorno, um estranho de cabelo espetado o recebe alegremente de volta, chamando de Guani-san, para a confusão de Touri. O homem, carregando uma criança nos ombros, se apresenta como Alaon, um aventureiro 5 estrelas da cidade vizinha que ficará na estalagem. Touri se apresenta em troca. O estalajadeiro, Goliath, então chama a atenção de Touri. Radiante de orgulho, Goliath declara que Alaon deve dar uma boa olhada, pois Touri é seu segundo cliente do ano inteiro. Touri cai na gargalhada, surpreso que a estalagem tenha conseguido se manter aberta. Ele oferece um pouco de comida ao seu novo conhecido, mas um barulho no chão chama sua atenção. Com um sobressalto de pânico, ele percebe que a máscara branca de seu armazenamento dimensional escorregou e caiu. Antes que ele possa reagir, Alaon pega o objeto caído. Ele o estende, comentando que Touri o deixou cair. Atrapalhado, Touri tenta disfarçar, alegando que apenas tropeçou nele durante uma missão no outro dia. Sua tentativa de indiferença falha completamente. Os olhos de Alaon brilham de empolgação enquanto ele segura a máscara, declarando-a um item super legal e de aparência heroica. Ele parece genuinamente entender sua grandeza, para a surpresa de Touri, enquanto a criança pequena observa com curiosidade. A criança, no entanto, não fica nem um pouco impressionada. Com um sorriso largo e desdenhoso, ela proclama em voz alta que a máscara é sem graça, quebrando o momento e deixando tanto Touri quanto Alaon momentaneamente atordoados. Enquanto se afastam da estalagem, Touri admite que o apelo da máscara talvez seja incompreensível para crianças. Tentando superar o momento embaraçoso, ele pergunta a Alaon por que ele veio para a cidade de Boris. Alaon responde alegremente que veio para ganhar dinheiro. Ele explica que a Floresta do Não Retorno, ali perto, é um bom lugar para isso e pergunta se Touri seria gentil o suficiente para lhe mostrar o local. Ele admite que a ideia de explorar a floresta pela primeira vez o deixa ansioso. Com um sorriso um pouco nervoso, ele promete que Touri, é claro, receberá uma parte de qualquer recompensa que eles ganharem. Touri hesita, sentindo a necessidade de ser honesto. Ele avisa Alaon que as pessoas zombam dele com o apelido de velho novato e pergunta se ele tem certeza de que quer formar uma equipe com alguém com tal reputação. Alaon parece não se abalar, observando que parece um apelido maldoso, mas que isso não importa para ele. Ele continua, explicando que, com base no que Lip e Goliath lhe disseram, ele acredita que Touri é a pessoa mais confiável por perto. Ele pede formalmente a Touri para se juntar a ele. Touri fica chocado. O simples ato de ser aceito por um aventureiro do mesmo nível, sem zombaria, o comove profundamente. Ele concorda feliz, deixando de lado seu plano de tirar o dia seguinte de folga para, em vez disso, ir com Alaon depois de amanhã. Alaon agradece profusamente enquanto finalizam seus planos. O estalajadeiro, Goliath, invade o quarto com uma expressão de alarme, gritando por Touri. Ele anuncia urgentemente que é terrível, a bruxa está aqui. Pego no meio de se trocar, Touri grita com ele por não bater. Goliath, sem se abalar, insiste que a bruxa está aqui para vê-lo. Touri percebe que ele deve estar se referindo a Marine e se pergunta o que ela poderia querer. Agora totalmente vestido, ele se desculpa pela demora. Goliath, ainda admirado, pergunta como ele conhece uma pessoa tão incrível. Touri reflete internamente que essa é a reação padrão que as pessoas têm ao famoso grupo, Shoutblade. Ele sai e encontra uma mulher que não reconhece, vestida com uma roupa modesta, boina e óculos. Quando ele pergunta quem ela é, ela confirma que é Marine. Touri fica chocado, admitindo que ninguém na cidade a reconheceria. Ele gagueja que ela está bonita, apenas diferente, e ela pergunta se a roupa, montada por seus companheiros de grupo, parece estranha. Sua expressão se suaviza com alívio ao ser tranquilizada. Ela então o convida para ir às compras com ela para uma futura viagem à capital. Ainda processando seu comportamento completamente diferente, Touri concorda hesitantemente. Enquanto caminham pela cidade, eles atraem a atenção de outros aventureiros. Os homens fofocam sobre o novato velho e desprezível estar com uma mulher tão bonita, sentindo pena dela e assumindo que ele deve tê-la enganado. Touri os ouve, sua expressão endurecendo um pouco. Ela, no entanto, diz a ele para ignorar o barulho de fundo, expressando sua alegria por ninguém a ter reconhecido. Isso leva Touri a perguntar novamente por que ela está vestida daquela maneira. O motivo dela é simples, porque ele se meteu em problemas por se associar a ela, a bruxa.
Tori lembra que ela esteve distante desde o exame, mas insiste que ela não precisa se preocupar em lhe causar problemas. Marine discorda silenciosamente, afirmando que ela precisa sim. Sua confusão é interrompida quando ela se vira para ele e declara: "Você é especial para mim." Antes que ele possa responder, ela esclarece que ele é seu primeiro amigo fora da Chalkblade com quem ela quer passar o tempo. Ela explica que se disfarçou para não lhe causar mais problemas. Enquanto fala, sua mão segura gentilmente a manga dele, deixando Tori completamente sem palavras. Ele a encara, pego de surpresa pela pergunta dela. Marine, parecendo um pouco insegura por trás dos óculos, pergunta se ainda pode passar tempo com ele. Confuso com a súbita insegurança dela, ele apenas consegue perguntar do que ela está falando. Sua confusão dá lugar a uma reafirmação enfática. Ele declara em voz alta que é claro que ela pode, lembrando-a de que ela também é especial para ele. Visivelmente surpresa com o fervor dele, Marine simplesmente concorda. Enquanto continuam seu caminho, ele diz a ela que não precisa usar o disfarce da próxima vez. Quando ela pergunta se ele não gosta, ele rapidamente esclarece que gosta sim, mas insiste que ela não precisa se dar a tanto trabalho só por causa dele. Em outro lugar, em um local sombrio e não revelado, uma jovem é mantida em cativeiro. Com as mãos amarradas acima da cabeça e uma mordaça grossa silenciando seus gritos abafados, ela suporta o tormento enquanto um captor invisível derrama uma substância em seu pé descalço. O arquiteto desse sofrimento, Ekans, relaxa com uma bebida enquanto recebe um relatório de um subordinado encapuzado. O subordinado confirma que o aventureiro que eles estão alvejando aprendeu camuflagem e agora está no nível de um aventureiro de rank C, mas apenas em uma luta justa. Quando seu associado pergunta sobre uma ferramenta mágica específica, Ekans diz para deixar o assunto com ele. Ele então apresenta o dispositivo, uma lanterna contendo um cristal pulsante. Com um sorriso sinistro, ele a identifica como uma lanterna de estouro ilegal, declarando que ela é a chave para a ascensão deles ao status de heróis. A figura encapuzada expressa alarme, questionando se Ekans realmente pretende causar um estouro de monstros de propósito. Ekans confirma o plano sem hesitar, explicando que usará a luz da lanterna para atrair uma horda massiva de monstros. Seu subordinado expressa preocupação com a segurança da cidade, mas Ekans expõe a próxima fase de seu plano. Assim que os monstros forem reunidos, suas forças os derrotarão, posicionando-se como os salvadores da cidade. Isso, ele acredita, elevará o ninho da serpente à proeminência. Ele acrescenta que o momento é perfeito, já que a lâmina de giz está fora, na capital. Sentindo a dúvida persistente, a expressão de Ekans escurece em um olhar ameaçador. Ele se inclina para frente, com a voz baixa e perigosa, perguntando se seu subordinado acredita que ele falharia, ou se ousa ter algum problema com seu plano. A figura encapuzada se encolhe, gaguejando um pedido de desculpas imediato. Seus pensamentos então se voltam para a peça final de seu plano. Reconhecendo que usar a lanterna é um crime grave, ele resolve incriminar o velho novato pelo ato. Ele reflete que, gerenciando cuidadosamente a emissão de mana, o estouro resultante parecerá nada mais do que uma grande reunião de monstros fracos. Com o plano definido, ele toma um gole de sua bebida para acalmar os nervos. Ele considera o momento de seu plano, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Até lá, ele reflete, seu alvo já estará morto. Enquanto isso, sob a luz da lua cheia, Tori senta-se sozinho em seu quarto, contemplando as informações que possui. Ele diz os nomes em voz alta, o ninho da serpente Ekans, o rei serpente. Ele suspeita que estão planejando algo, deduzindo que provavelmente agirão enquanto a lâmina de giz estiver fora, na capital. Sua expressão muda de contemplação para um sorriso confiante. Ele percebe que este problema iminente não é uma ameaça, mas uma oportunidade perfeita. É uma chance, ele pensa, para o mago mais forte fazer uma aparição fantástica. Este conflito é exatamente o que ele estava esperando. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade com um companheiro de óculos, Tori é abordado por um homem com a cabeça enfaixada. O homem reconhece Tori como velho novato e declara sua intenção de roubá-los, observando que este é o terceiro ataque do ninho da serpente em 3 dias, ocorrendo logo após a partida do grupo Lâmina de Giz. Ele e seu associado bloqueiam o caminho, dizendo ao companheiro de Tori para ir embora, pois o assunto deles é apenas com ele. Tori afirma calmamente que estão apenas a caminho da guilda para pegar uma missão. Seu companheiro, exasperado, pergunta a Tori por que personagens desagradáveis estão sempre atrás dele, reconhecendo o nome em Ninho da Serpente como um grupo famoso. Tori simplesmente responde que ele tende a se destacar, então tais encontros são inevitáveis. Dando um passo à frente, o aventureiro saca sua espada e diz a Tori para deixar o assunto com ele. Uma onda de mana o envolve, uma técnica que Tori identifica como ocultação. Anunciando que pode ser apenas um aventureiro de 3 estrelas, ele se agacha, pronto para entrar em ação. Em um instante, ele ataca, fazendo o bandido do ninho da serpente cair de cara no chão, completamente derrotado. Com um filete de sangue no queixo, o aventureiro se vira para Tori com um sorriso triunfante, explicando que fez o oponente baixar a guarda conforme o plano. Ele então pede casualmente para Tori limpar o sangue de seu rosto. Tori suspira, com um sorriso irônico no rosto. Resignado com a situação, ele decide que não há outra saída e ativa sua própria habilidade de ocultação, pronto para lidar com o resto. Pouco tempo depois, os dois chegam à guilda dos aventureiros. Elise cumprimenta Tori calorosamente antes de perguntar sobre seu companheiro.
O homem se apresenta com um largo sorriso como Alaun, um aventureiro de 3 estrelas da cidade vizinha, aqui para ganhar algum dinheiro. Ele explica que está pegando uma missão e Touri foi gentil o suficiente para ajudá-lo, o que Elise observa ser exatamente o que Touri havia lhe dito. Com os olhos marejados, Elise se emociona, exclamando que Touri finalmente fez um amigo. Touri, sem graça, diz a ela para não se empolgar tanto, perguntando se ela é sua mãe. Alaun diz confiantemente a Elise que ela pode contar com ele, o que leva Touri a lembrá-lo de quem foi humilhado na briga anterior. Elise então pede a Alaun que cuide de Touri, chamando de uma pessoa boa, mas incompreendida. Enquanto Touri protesta por ser tratado como criança, Elise se desculpa por sua tolice e pergunta sobre o problema que eles encontraram. Ele responde à pergunta dela, confirmando que o problema foi com o ninho da serpente novamente. Ele acrescenta que esta é a terceira vez que o atacam em apenas 3 dias. Ele então pergunta se a guilda poderia ajudá-lo, mas Elise desvia o olhar, se desculpando, explicando que não há nada que ela possa fazer. Touri a tranquiliza, dizendo que não é culpa dela, entendendo que a guilda provavelmente classificaria o assédio como um problema pessoal. Alaun ouve a conversa e intervém, sugerindo que, embora Touri não deva ignorá-los, bandidos de baixo nível como aqueles podem ser encontrados em qualquer lugar. Ele argumenta que, se são apenas peixes pequenos, não há muito com o que se preocupar. A expressão de Touri fica séria. Ele afirma que é precisamente isso que o incomoda, provocando um confuso de Alaun enquanto Touri pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele reflete sobre a situação, com a imagem do líder da gangue, Ekas, em sua mente. Ele deduz que Ekas deve saber que não pode ser derrotado facilmente. Se o objetivo fosse simplesmente lhe dar uma lição, faria muito mais sentido emboscá-lo com um grupo grande, e não enviar alguns capangas em plena luz do dia. Alaun ouve atentamente, acariciando o queixo em pensamento. Ele questiona se isso significa que o oponente está subestimando Touri, mesmo depois de vários de seus homens já terem falhado em suas tentativas. Touri só consegue oferecer uma resposta evasiva. Ele continua sua análise, explicando que não possui muito dinheiro, nem é poderoso o suficiente para representar uma ameaça significativa para a organização deles. Levantando um dedo, ele conclui perguntando que a gangue poderia ganhar ao derrotá-lo. Quando ele termina, Elise se junta a eles, concordando que a situação não faz sentido. Alaun, no entanto, tem uma epifania súbita e bizarra, sugerindo que eles podem ser reis da área. Antes que Touri possa reagir, Alaun explode, gritando que os membros da gangue estão naquela idade de ensino médio em que desenvolveram um interesse romântico por Touri. Enquanto Elise pisca com cumplicidade, Alaun rapidamente recua, insistindo que não era isso que ele queria dizer. Elise sorri calorosamente, dizendo a Touri que parece que ele está se divertindo, uma noção que ele nega imediatamente. Alaun intervém, dizendo para pararem de brigar e repreendendo Touri por agir como sua mãe. Elise os traz de volta ao assunto, sugerindo que simplesmente permaneçam vigilantes, já que os motivos da gangue são desconhecidos. Ela pede que esperem, acrescentando que estará sob os cuidados deles durante o dia. Com isso resolvido, Touri e Alaun partem. No dia seguinte, os dois aventureiros se preparam para sair novamente, com Alaun confirmando se Touri se lembrou de tudo para a tarefa deles. A cena muda para dentro da estalagem, onde o proprietário, Goliath, lhes entrega 2 almoços embalados. Ele explica que a jovem, Lippe, quis fazer o almoço para os dois. Lippe orgulhosamente mostra os pacotes, exclamando que até colocou carne neles. Touri fica surpreso quando Lippe se dirige a ele como um sensei. Alaun esclarece que tem a ensinado ultimamente. Com um sorriso radiante, Lippe deseja boa sorte em sua jornada para Oni-chan, Alaun e Sensei Touri. Touri, comovido, agradece-lhe calorosamente. Enquanto se preparam para partir, Goliath faz um pedido, que eles escolham algumas flores de Talika. Alaun as descreve como flores grandes e amarelas que desabrocham durante o dia, observando que, embora não sejam raras, não crescem dentro da cidade. Quando Touri pergunta por que ele precisa delas, Goliath explica que Lippe as quer. Lippe esclarece alegremente que quer colocar as flores no túmulo de sua mãe, pois eram as favoritas dela. Touri fica visivelmente surpreso com a revelação. Goliath se desculpa pelo pedido, explicando que iria ele mesmo, mas não pode deixar Lippe sozinha, nem pode levá-la para a floresta perigosa. Touri aceita silenciosamente, compreendendo o peso da tarefa. Ele gentilmente afaga a cabeça da jovem, confirmando a promessa. Lippe olha para cima, com os olhos arregalados numa mistura de esperança e descrença, perguntando se eles realmente farão isso. Seu companheiro, Alaun, sorri calorosamente e garante a ela que colherá flores muito bonitas. Touri concorda com entusiasmo, dizendo a Lippe-chan que ela pode contar com eles. Dominada pela gratidão, os olhos de Lippe se enchem de lágrimas enquanto ela grita seus agradecimentos tanto para seu Oni-san quanto para seu sensei, declarando que ama os dois. A declaração súbita e intensa faz com que Touri e Alaun recuem, chocados e sem graça. Antes que possam se recuperar totalmente, Goliath grita para Touri que não vai entregar sua filha. Aproveitando o momento, Alaun se vira para o estalajadeiro e diz que tem um favor a pedir em troca. Ele pergunta o que Alaun quer. Alaun explica que um amigo pode visitá-lo enquanto ele estiver fora e precisará pegar alguns documentos em seu quarto. Ele pergunta se Goliath poderia entregá-los. O estalajadeiro concorda com um sorriso, dizendo que não há problema algum. O estalajadeiro então se oferece para deixar uma mensagem para o amigo de Alaun.
Alaun faz uma pausa, considerando a sugestão. Ele decide que não é preciso e, em vez disso, diz a Lip que ela pode entregar a mensagem. Ele pede que ela simplesmente diga ao amigo que ele estará contando com ele. A jovem aceita a responsabilidade com entusiasmo. O comportamento de seu amigo incomoda Tori, que pergunta se o carinho de Alaun por crianças é normal ou algo estranho. Alaun desvia da pergunta, refletindo que crianças são o que há de melhor e que seu amor por elas é verdadeiramente especial. Incomodado, Tori apenas o adverte para não infringir nenhuma lei. A conversa deixa Goliath igualmente perturbado. Ele puxa Tori de lado e grita que também não entregará sua filha para Alaun, mesmo que ele seja o sensei de Tori. Ele aconselha Tori severamente a ter cuidado com aquele homem. Mais tarde, em uma floresta próxima, um monstro semelhante a um lobo avança, apenas para ser rapidamente abatido. Parado sobre as criaturas mortas, Alaun limpa calmamente seus óculos e afirma que agora coletaram todas as garras do enxame necessárias para a missão. Ele chama por Tori, admitindo que, depois de vê-lo ontem, pensou que ele seria inútil em combate. Agora, no entanto, ele reconhece que Tori é surpreendentemente bom, provando que não se deve julgar as pessoas tão rápido. Tori se vira, perguntando o que ele quer dizer. Numa explosão súbita e atrapalhada, ele retira seu elogio, exigindo animadamente saber se Tori viu como ele derrotou todos os monstros sozinho. A conversa deles para quando chegam ao seu destino, um campo de grandes flores parecidas com girassóis. Estas são as flores Itálica. Eles encontraram o canteiro de flores com uma facilidade surpreendente. Enquanto Tori começa a colhê-las, Alaun comenta que Lip Chan ficará feliz com tantas. Ele sorri com carinho, acrescentando que a menina sempre demonstra suas emoções abertamente, assim como faz quando ele a está ensinando. Ele concorda com um sorriso, lembrando-se de como Lip franze a testa de preocupação com um problema difícil, apenas para pular de pura alegria no momento em que encontra a resposta certa. Tori conclui que ela é uma verdadeira alegria de se ver. Sua lembrança afetuosa gera uma pergunta. Tori pergunta a Alaun quando ele conheceu Lip, observando que eles parecem bem próximos. Alaun, atrapalhado e corando um pouco, gagueja que foi há cerca de 3 meses e admite que ela é muito fofa. A expressão de Tori fica mais séria ao observar que Lip parece muito mais saudável agora, lembrando que ela estava desnutrida quando a conheceu. Alaun explica que a estalagem já foi famosa por causa da culinária da mãe dela. Ele acrescenta que deve ser difícil para Goliath administrar tudo sozinho e que a estalagem parece estar com problemas. Ele continua, explicando que, independentemente de seu humor, Lip sempre se dedica totalmente aos estudos. Ela constantemente murmura para si mesma sobre a necessidade de se apressar e ser útil para seu pai. Ao ouvir isso, Tori encara uma das flores que segura, sua expressão se suavizando. Ele afirma baixinho que ela é, de fato, uma ótima garota. Ele se vira para Alaun, e um entendimento mútuo passa entre eles. Alaun levanta uma flor, sugerindo que a escolham para trazer a ela um pouco de felicidade. Tori concorda com determinação renovada, declarando que ele está certo. Ele e Alaun estavam na clareira da floresta quando uma bota pesada surgiu de repente bem na frente deles, interrompendo a conversa. O dono da bota revelou ser o aventureiro arrogante do encontro anterior. Com um sorriso de escárnio, ele agradeceu sarcasticamente a Tori pelo último encontro. Tori, desconfiado, questionou por que o homem viera sozinho. Alaun, no entanto, comentou que parecia que o adversário havia aprendido a lição. Em resposta ao comentário de Alaun, várias outras figuras armadas emergiram da floresta ao redor, com as armas em punho. Os dois aventureiros foram subitamente cercados em uma emboscada. Tori rangeu os dentes, furioso consigo mesmo por ter baixado a guarda. Ele percebeu subitamente que esse era o objetivo deles desde o início e amaldiçoou sua falha em usar sua magia de detecção. O homem solitário não passava de uma isca. Virando-se para seu companheiro, ele pediu desculpas por tê-lo envolvido na confusão e perguntou se ele poderia dar uma mão. Alaun, desembainhando sua própria espada sem hesitar, confirmou que estava pronto a qualquer momento. O antagonista zombou, claramente subestimando-os. Alaun, no entanto, declarou com um otimismo surpreendente que, como ele e Tori eram ambos aventureiros de 3 estrelas, suas 6 estrelas combinadas significavam que era impossível perderem. Tori achou a lógica questionável, mas não disse nada. A situação tomou um rumo terrível quando um homem grande apareceu, segurando Lip como cativa com as mãos amarradas. Tori gritou o nome dela em choque. O captor os avisou para não fazerem nada precipitado, pelo bem da garota, o que enfureceu Tori ainda mais. A postura amigável de Alaun desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar frio e ameaçador. Com os dentes cerrados, ele deu um aviso arrepiante: não se atrevam a machucar essa garota. Sentindo a perigosa mudança em seu companheiro, Tori pediu que ele se acalmasse, preocupado que um movimento imprudente colocaria Lip em maior perigo. Alaun simplesmente disse para ele não se preocupar, afirmando com uma quietude perturbadora que estava sempre calmo. Em uma traição chocante, a espada de Alaun não se moveu em direção ao inimigo, mas sim contra o próprio Tori. Tori mal conseguiu aparar o golpe inesperado, exigindo saber o que seu suposto aliado estava fazendo. Com um sorriso arrepiante, Alaun apenas elogiou sua reação rápida. Ele encarou, incrédulo, o homem que acabará de atacá-lo. Os olhos de Alaun, frios e impassíveis por trás dos óculos, encontraram seu olhar. Você sentiu minha sede de sangue? Alaun perguntou calmamente. O que me entregou?
Sua mente acelerou, tentando entender a traição. Alaun, Touri começou, com a voz tensa. Você estava trabalhando com o ninho da serpente. A pergunta foi recebida com um sorriso condescendente. Se eu dissesse que não, respondeu Alaun, você acreditaria em mim nesta situação? A pergunta retórica era uma admissão por si só. Um sorriso assustadoramente agradável se espalhou pelo rosto de Alaun enquanto ele expressava sua esperança de que Touri tivesse confiado nele até o fim. Agora, disse ele, tirando os óculos, permita-me apresentar-me de verdade. A crueldade casual do ato atingiu Touri profundamente. Eu confiei em você, ele sussurrou, enquanto a ficha caía. Confiei mesmo. Enquanto Alaun se afastava, outro homem se adiantou, sua presença imponente. Eu sou o segundo em comando do Ninho da Serpente, anunciou o homem com um sorriso de canto, e o aventureiro de 4 estrelas. Errol, a Serpente de Prata. Ele olhou diretamente para Touri. Prazer em conhecê-lo, embora eu suspeite que você não tenha muito tempo de vida. A ameaça era clara. Diante de um oponente de tal calibre, a expressão de Touri endureceu. Ele sabia que talvez não escapasse dessa sem revelar seu verdadeiro poder,